Boa noite, vamos começar hoje a aula. Eu sou Rafael Monsanto, otorrinolaringologista, sou formado em Sorocaba, fiz residência lá em Sorocaba também. Fiz um fellow de pesquisa nos Estados Unidos por 2 anos, fiquei 1 ano na Universidade de Minnesota, 1 ano lá na Harvard, de Massa Rainier, e agora estou fazendo doutorado na Unifesp e na Escola Paulista de Medicina. Bom, hoje nós temos 5 temas bastante importantes para falar para a prova do título. Então, basicamente, hoje a gente vai falar sobre malformações congênitas, otosclerose, reabilitação auditiva com aparelho de reabilitação sonora individual, implante coclear de tronco e de surdez súbita. Então, o primeiro tema que a gente vai falar hoje são sobre malformações congênitas. Então, só para a gente falar um pouquinho, lembrar um pouquinho de embriologia, na terceira semana de gestação existe a formação da linha primitiva, da notocorda e das 3 camadas germinativas, são o ecto, o meso e o endoderma. A partir da 4ª semana, a gente já começa a ter a formação do aparelho branquial ou faríngeo, com os arcos, as fendas, sulcos e bolsas. Então, basicamente, para a gente lembrar, já na 4ª semana, a gente já tem a formação de 4 arcos branquiais associados a 4 fendas e 4 bolsas faríngeas. Todas elas são recobertas ou por ectoderma, ou por mesoderma, ou por endoderma. Para a parte da otologia, as mais importantes são os relacionados ao primeiro arco branquial e segundo arco branquial, e a primeira fenda e primeira bolsa faríngea. Então, por que essas estruturas são importantes? Porque cada uma delas estão associadas à formação de pelo menos uma cartilagem, um nervo e um músculo. E os 2 primeiros arcos branquiais, principalmente, eles estão relacionados à formação da orelha externa, da orelha média e da orelha interna. Então, as estruturas relacionadas ao primeiro arco, o músculo tensor do tímpano, o nervo trigêmeo nos ramos maxilar e mandibular, e os processos mandibular e maxilar, sendo que o processo mandibular ele inclui a cartilagem de Meckel, que vai formar a mandíbula e o martelo, que é um dos ossículos do ouvido, e o maxilar, a maxila, o osso zigomático e a porção escamosa do osso temporal, além da bigorna. No segundo arco, a gente tem a musculatura da expressão facial e o músculo do estapédio, que está relacionado ao estribo, o nervo facial e as estruturas também que vão advir da cartilagem de Reichert, que é o estribo e a parte superior do ocioide. Do terceiro e o 4º e 6º arco branquial não são tão importantes para a parte otológica, mas elas estão associadas ao nervo glossofaríngeo e à formação do nervo vago. Então, além dos arcos branquiais, a gente tem as fendas e sulcos branquiais ou faríngeos, que são esses espaços que vão separar os arcos branquiais. Então, para a parte de otologia e para interesse da aula de hoje, a gente vai falar só do primeiro arco branquial, que vai formar o meato acústico externo, que é formado por ectoderma. Os outros eles vão ser obliterados ao longo do crescimento, então, em tese, eles não vão persistir ao longo da vida extra-uterina, a não ser em caso de malformações. Além das fendas, a gente tem também as bolsas faríngeas, que é a porção mediana da faringe primitiva, que forma esses divertículos na parte interna, e eles são formados por endoderma, e eles estão relacionados topograficamente às bolsas faríngeas. Então, na 4ª semana de vida intrauterina, a gente tem esses 4 pares bem definidos, e o primeiro, que é o de importância maior para a aula de hoje, ele vai formar o recesso tubo-timpânico, que depois vai dar origem à tuba auditiva, a orelha média, e também a parte interna da membrana timpânica. Na parte externa, a gente tem, no final da 4ª semana, a formação dos tubérculos de His, que estão associados tanto ao primeiro quanto ao segundo arco branquial. Então, 3 tubérculos de His vão derivar do primeiro arco branquial e 3 do segundo arco branquial. E os resultantes embriológicos desses tubérculos de His, no primeiro arco, eles vão estar relacionados ao tragus e à porção ascendente da hélix, e o segundo arco, todo o restante do pavilhão. Essas estruturas elas vão se fundindo ao longo da formação intrauterina e alguma falha na união, na junção dessas estruturas podem formar algumas outras malformações que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então vamos começar com as malformações de orelha externa. Então a mais comum dentre as malformações da orelha externa são as orelhas em abano, que é caracterizado como uma distância entre a mastoide e a hélice maior do que 1,5 a 2 centímetros. E ela pode ser secundária a 3 malformações dentro do desenvolvimento. A primeira é uma abertura do ângulo céfalo-concha, ou uma hipertrofia exclusiva da concha, ou um defeito de aplicatura da antihélice. Cada uma dessas alterações elas podem vir associadas. Você pode ter mais de uma malformação dentro de uma mesma orelha. Eu não vou falar hoje sobre o tratamento da orelha de abano, porque é um problema mais estético do que um problema otológico, então isso vai ser abordado no módulo específico. Uma outra malformação bastante comum são as orelhas constritas, também chamadas de criptotia, em que há sepultamento da borda superior da orelha.
Então, na verdade, não é uma malformação única, é um grupo de malformações cujo defeito comum é uma rotação inadequada desse complexo da hélice, antihélice e escafa. Então, isso resulta nesse pavilhão fletido na porção mais anterior. E ele pode ter diversos graus, seja desde de uma alteração leve, simplesmente no contorno superior da hélice, moderado acometendo a hélice e a escafa, e grave, quando ela acomete o terço superior e outros segmentos do pavilhão auditivo externo. Um outro tipo de malformação de orelha externa são os apêndices pré-auriculares, que são essas tumefações congênitas da orelha, e eles são remanescentes, na verdade, dos tubérculos de Rhys. Se algum deles não se unir em relação aos outros, pode fazer uma malformação da orelha externa e evoluir com essas alterações. E uma coisa muito importante é que quando você observa esses remanescentes dos tubérculos de Rhys, esses apêndices pré-auriculares, isso tem uma associação muito forte com surdez neurosensorial, então é importante fazer uma triagem auditiva. Nessa foto da imagem, não só tem essa alteração do apêndice pré-auricular, como também tem uma alteração, uma genesia do meato acústico externo. Uma outra malformação de orelha externa são as fístulas e os cistos pré-auriculares, que são também chamados de coloboma auris. Também são resultados de uma fusão incompleta dos tubérculos de Rhys, e normalmente eles estão relacionados ao primeiro arco branquial, então eles têm essa localização na margem ascendente da hélice. Se ele estiver quieto, se ele não tiver nenhuma manifestação clínica, não precisa se fazer nada, mas o grande problema é que ele pode se tornar um sítio de infecção frequente, pode ficar exudando por um tempo um pouco mais prolongado. Aí, nesses casos, é importante que você consiga identificar todo o trajeto e você consiga remover o trajeto inteiro, né? Isso é uma coisa importante porque algumas pessoas elas não têm muito manejo na hora de fazer essa retirada e acabam tirando parcialmente ou de uma forma incompleta. Aí, às vezes, até uma coisa que não está dando tanto sintoma pode virar uma coisa bastante problemática. Então, é importante que se identifique todo o trajeto para que você consiga fazer uma incisão mais completa, né? Então, no tratado está descrito como uma incisão em meia-lua a partir do arco zigomático até o terço superior da mastoide, né? Lógico, sempre identificando o trajeto e tentando retirar toda a porção do coloboma. Outras alterações são as macrotias, que são um aumento que elas podem ser desde um aumento puramente anatômico, como uma alteração na forma. Então, tem essas alterações da hélice, em que você tem uma formação superior, que também é conhecida como orelha distal, duende ou de Spock. E além das macrotias, a gente pode ter as microtias, que também são alterações na formação e no formato do pavilhão do meato acústico externo. Então, as microtias elas podem ser definidas como de primeiro grau, quando você tem um pavilhão normal, em termos de formato, mas um pouquinho menor do que o normal. Às vezes é até difícil de você conseguir classificar como uma microtia grau 1, porque é muito semelhante realmente a uma orelha normal. Você pode ter uma microtia de segundo grau, em que algumas estruturas estão presentes, então você tem algum formato, mas elas estão um pouco mal formadas, e de terceiro grau, quando nenhuma estrutura está reconhecida. Existem outras classificações, mas essa é a mais prática do ponto de vista clínico, né? Então aqui nessa primeira foto a gente tem uma microtia de grau 1, na segunda foto uma microtia de grau 2, em que você observa algumas estruturas, mas ela está mal formada, diminuição do tamanho, e a microtia grau 3, em que você praticamente não observa nenhuma estrutura do pavilhão externo. Outras manifestações, outras malformações do meato acústico externo são a duplicação, que resultam de uma fusão incompleta do primeiro e do segundo arcos branquiais. Então a gente tem dois tipos principais de duplicação. O tipo 1, em que é relacionado simplesmente a uma malformação do ectoderma. Então você tem uma malformação que é uma duplicação do meato que é paralela ao meato acústico externo e vai se manifestar principalmente como uma região cística, um sítio de infecção que às vezes pode infectar. E o tipo 2, em que você tem uma malformação associada à falta de fusão do ectoderma e do mesoderma, e é uma malformação mais perpendicular em relação ao meato acústico externo. Então, o tipo 1, você tem essa malformação posterior, inferior e medial à cartilagem da concha, como eu falei, tem uma origem no ectoderma da primeira fenda, é paralelo ao meato acústico externo, ele está dentro da parótida lateral, nervo facial, e clinicamente ele vai se manifestar como um cisto, que leva a infecções recorrentes ou abscessos periauriculares. Então, o tratamento disso, você precisa fazer uma excisão completa, com exposição ampla, dissecção cuidadosa, com ou sem parotidectomia subtotal, a depender da extensão da duplicação. E uma coisa muito importante é que, como muitas vezes ele se manifesta com abscesso de repetição, então algumas pessoas elas simplesmente fazem uma incisão, elas drenam o abscesso e fecham. Então, na verdade, você está mantendo o pertuito e você não está resolvendo o problema. Então, por isso que é muito importante fazer a excisão completa da duplicação do meato acústico externo quando for abordado. Só que é uma criança com Treacher-Collins, é muito comum essas malformações de meato e malformações de pavilhão nessa síndrome.
E na duplicação do tipo 2, tem a origem tanto de ectoderma quanto da mesoderma. É uma duplicação do meato membranoso e cartilaginoso e ela é perpendicular ao meato acústico externo. Diferentemente da tipo 1, que se manifesta como um cisto, como infecções de repetição, as do tipo 2 elas se manifestam mais como fístula. Então, às vezes tem uma drenagem contínua de secreção, de infecção, seja pela parte externa do pescoço anterolateral ou então pelo meato acústico externo, que gera uma otorreia. Também o tratamento e incisão completa da duplicação. Entre outras malformações do meato acústico externo, a gente tem a estenose. A estenose, por definição, ela é adquirida, não é congênita. Então é definida como um meato acústico externo de diâmetro menor do que 5,5 milímetros. E aí tem diversos graus. Tem o grau leve, que é menor do que 5,5 milímetros, mas maior do que 2 milímetros, e a severa, quando é menor do que 2 milímetros. O grande problema dessas estenoses, principalmente quando elas são mais severas, é que você pode ter acúmulo de debris celular, pode ter infecção de repetição, isso pode gerar um colestatoma de meato acústico externo. Então é muito importante, se tiver estenose, você fazer uma limpeza constante, se observar a presença de um material de uma secreção mais fétida, alguma erosão da parte óssea do conduto. Aí tem a opção da canaloplastia. E a atresia agenesia também, por definição, é congênita, que é uma oclusão total do meato acústico externo, e a maior parte, quer dizer, não a maior parte delas, mas 40% tem alguma malformação associada ou no pavilhão ou na orelha média. Tem uma associação muito importante com algumas síndromes, incluindo microsomia hemifacial, Treacher-Collins, Pierre-Robin, Otto Branco-Renal, Goldenhar, Townes-Brocks e Fraser. Existem diversas classificações propostas na literatura para as malformações de orelha externa, mas talvez a mais simples e mais representativa do ponto de vista clínico seja a de Altman, que foi proposta em 1951, que ele agrupa de acordo com as malformações associadas em meato acústico externo, cavidade da orelha média, cadeia ossicular e mastoide. Então ele agrupa tudo em grupos, né? Então do grupo 1, meato estenosado, cavidade da orelha média normal, cadeia ossicular alterada e a mastoide bem desenvolvida. Então esse aqui é o mais leve do ponto de vista clínico, até o grupo 3, em que você tem uma ausência do meato acústico externo, uma cavidade da orelha média hipoplásica e uma deformação importante da cadeia ossicular, além de uma mastoide pouco desenvolvida. Nesses casos do grupo 3, isso tem uma menor possibilidade de revisão cirúrgica, né? Às vezes no grupo 1 você consegue fazer uma canaloplastia, você consegue restabelecer o pertuito, como você tem a orelha média normalmente normal ou alterada, você consegue talvez eventualmente fazer alguma regeneração, mas no grupo 3 isso é muito difícil, porque tem uma série de outras malformações associadas. Então, basicamente, para tratamento, o tratamento vai depender muito do ponto de vista clínico em relação à queixa clínica do paciente, seja estética ou funcional, das manifestações clínicas, da avaliação auditiva e dos aspectos tomográficos. A tomografia é um exame muito importante a se realizar exatamente para ver qual que é a possibilidade de revisão cirúrgica, tanto das alterações estéticas quanto das alterações funcionais, né? Então tem uma série de parâmetros tomográficos que é importante a gente observar. Então o osso timpânico, a presença da placa trésica, a morfologia da orelha média, cadeia ossicular e assim por diante. A posição do nervo facial também é uma estrutura muito importante para se avaliar no pré-operatório, exatamente porque se você tiver um nervo facial numa posição muito aberrante, isso aumenta o risco de lesão do nervo facial, então isso praticamente contraindica uma abordagem cirúrgica. A pneumatização da mastoide é um pouco menos importante, mas também pode dificultar uma abordagem, principalmente nas cirurgias de canaloplastia. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma agenesia de meato acústico externo, então a gente tem a presença de uma lâmina trésica óssea aqui em contato com o martelo, a cadeia ossicular aparentemente está presente, o nervo facial está numa posição praticamente habitual e não tem nenhuma outra alteração. Então, nesse caso, daria para, em tese, tentar fazer uma canaloplastia, né, fazer uma reconstrução do meato acústico externo e tentar melhorar essas alterações. Nessa outra foto aqui, em compensação, a gente tem já uma agenesia completa de orelha média. Então, nesse caso, já fica um pouco mais difícil de a gente pensar numa canaloplastia, numa cirurgia corretiva para essas alterações. Apesar disso, a orelha interna aparentemente está com bom aspecto, então daria para fazer uma prótese ancorada a um osso ou alguma outra estratégia de reabilitação com próteses. Então, o tratamento cirúrgico, né, correção do meato acústico externo, hoje em dia ela tem sido utilizada cada vez menos, apesar de ter sido proposta por diversos autores na literatura, como por exemplo Dela Cruz, exatamente porque o benefício que a cirurgia traz, muitas vezes eles não superam riscos, porque na maior parte das vezes você não vai ter uma malformação única, você tem uma série de malformações afetando as estruturas do primeiro e do segundo arcos faríngeos. Então, mesmo que você tenha simplesmente uma estenose de meato acústico externo, não dá para saber se você tem uma fixação de cadeia,
ou uma alteração mais importante do nervo facial, da posição, da função. Então, hoje em dia tem se usado mais as próteses, principalmente as próteses ancoradas a ossos na reabilitação, do que a correção cirúrgica do metaacústico externo, né? Em relação ao pavilhão externo, a gente tem as reconstruções cirúrgicas e também tem a opção de próteses hoje, as aloplastias, que tem às vezes tido um resultado estético melhor até do que a reconstrução cirúrgica do pavilhão. Saindo agora das malformações de orelha externa, indo para as malformações de orelha média, isso é um grupo um pouco mais homogêneo de alterações, porque simplesmente eles podem variar entre ausência ou hipoplasia de orelha média, que é muito frequente na síndrome de Treacher-Collins. Nesse caso, como eu citei anteriormente, se você tem uma ausência ou hipoplasia da orelha média, dificilmente você vai conseguir fazer uma cirurgia reconstrutiva. Então o tratamento vai envolver principalmente as próteses ancoradas ao osso, né, que é o barra ou ponto. Em relação às malformações de cadeia ossicular, elas costumam ser bastante raras e elas podem ser esporádicas ou associadas também a algumas síndromes. E normalmente quando você tem alguma malformação de cadeia ossicular, você tem associado também alguma alteração do pavilhão, do meato acústico externo e também do trajeto do nervo facial. Então, como eu citei, não são malformações isoladas normalmente. Normalmente costumam gerar uma perda auditiva puramente condutiva, a não ser que tenha alguma outra malformação de orelha interna. E em tese você conseguiria fazer um tratamento cirúrgico de reconstrução, de colocar próteses, as técnicas de substituição total ou parcial da cadeia ossicular, estapedotomia, ou as próteses ancoradas ao osso, como eu citei anteriormente. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma hipoplasia importante de orelha média, né? Daí é outro paciente com síndrome de Treacher-Collins, também a orelha interna está pérvia, tem o meato acústico interno presente, provavelmente deve ter nervo aqui também, mas a orelha média está bastante atrésica, então isso dificulta um pouquinho a perspectiva de uma cirurgia de canaloplastia ou de tentativa de reconstrução. Nesse outro caso aqui, é uma tomografia de um paciente que tem uma malformação isolada de estribo, né, uma estrutura relacionada ao segundo arco faríngeo. Então a gente tem a superestrutura, a cruz anterior, mas a cruz posterior do estribo ela está relativamente mal formada. E nesse aqui dá para ver bem a malformação da cruz do estribo. E nessa segunda foto tem uma fixação do martelo, né, na porção mais superior epitimpânica. Então tem uma trave óssea que provavelmente está fixando esse martelo. Nesse aqui é mais fácil de você conseguir fazer uma reconstrução. Nesse outro aqui, eventualmente, se tiver algum grau de perda de audição, daria para fazer uma estapedotomia ou simplesmente uma reconstrução local. Nesse outro caso aqui, a gente tem uma formação da posição do nervo facial, então dá para perceber que o nervo facial está viajante dentro da orelha média, ele fica na frente da platina do estribo. Esse paciente, por exemplo, se tiver uma otosclerose, alguma alteração, alguma malformação na janela redonda, isso aqui diminui um pouquinho a perspectiva de tratamento. E se esse paciente também tiver eventualmente colesteatoma ou precisar de alguma abordagem de orelha média, isso aqui também aumenta o risco cirúrgico de lesão do nervo facial. Existem também algumas outras malformações de cadeia ossicular e também de orelha média, como a ausência da janela redonda e a fixação do estribo. Então, a ausência da janela redonda, normalmente ela vai causar uma diminuição da atenuação da energia acústica que viaja pela cóclea, então ela pode causar principalmente uma perda condutiva, mas ela também pode gerar uma perda neurosensorial se estiver associada a alguma outra manifestação de orelha interna. E o tratamento dessas malformações, como eu citei anteriormente também, eles vão depender muito do tipo de perda auditiva e eles podem variar. Se for uma perda de audição leve, pode variar de um aparelho de amplificação sonora individual. Se não tiver um pertuito no meato acústico externo, as próteses ancoradas ao osso, ou eventualmente se for uma perda muito profunda, um implante coclear. Nessa outra tomografia, a gente vê aqui embaixo também uma malformação, uma agenesia da janela redonda. Então dá para ver que tem um osso sobrepondo o que seria o nicho da janela redonda. E aqui do outro lado também, tem até uma placa óssea um pouco maior aqui desse outro lado. Saindo das malformações de orelha média, indo para as malformações de orelha interna, esse é um grupo um pouco mais extenso de malformações, porque são alterações muito heterogêneas. Na verdade, são um grupo muito heterogêneo de malformações, de coisas que podem afetar a orelha interna, que são agrupados dentro de uma mesma classificação. Então, a orelha interna ele tem uma formação dentro do período embrionário um pouquinho diferente da orelha externa e da orelha média. Então, na verdade, ele é resultado do espessamento do ectoderma, que forma o placoide óptico. O placoide óptico ele vai se invaginar dentro do mesênquima, gerando o que a gente chama de otocisto, né? E uma coisa importante em relação à embriologia é que a formação da parte superior, que é a parte que forma o trículo e os canais semicirculares, ele vai preceder tanto em formação embriológica ao longo dos anos, quanto em formação embriológica na vida intrauterina, a parte inferior, que inclui o sáculo
e a cóclea. Então a gente pode ter dois tipos principais de malformação de orelha interna. A gente tem as anomalias membranosas, em que você tem um formato normal da cóclea. Então, se você pedir um exame de imagem, uma ressonância ou uma tomografia, a cóclea vai vir aparentemente normal. Mas quando você olha do ponto de vista histopatológico, você vai ver algumas alterações membranosas. Então a gente tem três principais. A primeira delas é a malformação de Bing-Siebenmann, ou displasia vestíbulo-coclear, em que você tem uma formação completa do órgão de corte, do epitélio macular do vestíbulo, da estria vascular e da membrana de Reisner. Isso é muito comum nas síndromes de Usher e de Gervais-Lange. Isso costuma gerar normalmente uma surdez profunda. A Bing-Siebenmann não é a mais comum é a displasia de Scheib, que é uma aplasia parcial ou completa do órgão de corte e do sáculo. Então, na verdade, diferente da Bing-Siebenmann, que vai pegar toda a cóclea e todo o vestíbulo, é uma displasia mais da parte inferior, né, que é o sáculo e a cóclea. Costuma cursar também com uma surdez neurosensorial e está associada a uma série de síndromes, como Usher, Gervais-Lange, Waardenburg, Refson e trissomia do 18. E um terceiro tipo, esse é o menos comum, a displasia de Alexander, que é uma displasia da porção membranosa somente do giro basal da cóclea. Essa displasia ela foi descrita há muitos anos atrás, quando a gente ainda não tinha uma análise histopatológica, quando a gente não tinha um exame de imagem muito bem estabelecido. Então, hoje em dia, até hoje, nunca se viu efetivamente na prática essa malformação. Mas ela está descrita e, eventualmente, pode acontecer, mas hoje em dia ela é um pouquinho mais desconhecida, né? Nunca ninguém conseguiu estudar histopatologicamente porque não existe nenhum osso temporal com essa malformação atualmente disponível. Agora, saindo das anomalias membranosas, indo para as anomalias ósseas, a gente tem esse grupo bastante heterogêneo de malformações, que é a aplasia de Michel, aplasia coclear, cavidade comum, hipoplasia coclear, partição incompleta, e as malformações isoladas de meato acústico interno, canal semicircular e do aqueduto vestibular. Então, só para lembrar um pouquinho da embriologia da orelha interna, normalmente o otocisto ele se forma na quarta semana, em que ele é conhecido como uma cavidade comum, e a partir da quarta semana ele vai aumentando, tanto formando a parte utrículo vestibular, que forma o utrículo e os canais semicirculares, e ao longo das semanas ele vai gerando também a cóclea. A cóclea, inicialmente com 7 semanas, ela tem aproximadamente um giro, a partir de 8 semanas ele tem 1,5 giro, e a partir de 11 semanas ele tem 2,5 giros. Então, a partir de 11 semanas ele já está mais ou menos na conformação normal. A única alteração que ela vai sofrer é que ela vai crescer em diâmetro. Então isso é uma coisa já muito importante, porque dá para a gente identificar quais os principais tipos de malformação de orelha interna só por essa imagem, né? Desde o começo até a formação da orelha normal. Então, basicamente, se você tiver alguma alteração que impeça o desenvolvimento nesse ponto, na quarta, na quinta semana, você vai ter um espectro muito mais importante de malformação. Se pegar entre a 7ª semana e a 11ª semana, você vai ter uma hipoplasia coclear, uma hipoplasia vestibular. A partir de 11 semanas, provavelmente você já não vai ter mais uma hipoplasia. Você já vai ter uma cóclea de tamanho normal, mas você pode ter algumas alterações mais na porção interna, ou algumas alterações menores de formação óssea da cóclea. Então, basicamente, das anormalidades de desenvolvimento, se a parada de desenvolvimento acontece antes da formação do otocisto, vai aparecer a aplasia de Michel, que é a ausência completa de orelha interna. Se a parada no desenvolvimento acontecer depois da formação inicial do otocisto, o que a gente vai observar é o otocisto rudimentar, entre a quarta e quinta semana, uma cavidade comum, até a quinta semana pode acontecer uma aplasia coclear, entre a 6ª e a 11ª, hipoplasia coclear, e depois da 10ª semana você vai ter uma cóclea de tamanho normal, talvez um pouco algumas alterações na parte interna, e depois da semana 22 a 24 já vai ter uma cóclea de tamanho adulto. Então, nesse caso aqui, uma tomografia de um paciente com uma aplasia de Michel, então esse paciente provavelmente teve uma aplasia teve uma parada do desenvolvimento da orelha interna antes da formação do otocisto. Apesar disso, dá para perceber que a mastoide é bem desenvolvida, a cadeia oscular está bem desenvolvida, então não pegou nem o primeiro nem o segundo arco faríngeo, pegou simplesmente a formação do placoide óptico no desenvolvimento intrauterino. Nessa outra imagem, a gente tem a presença da estrutura do vestíbulo, mas não tem nenhuma cóclea na porção anterior. Então a gente tem o metaacústico interno, o nervo facial nessa porção superior, na região do gânglio geniculado, o vestíbulo, mas não existe cóclea. Então provavelmente essa malformação aconteceu antes da 5ª semana de desenvolvimento intrauterino. Nessa outra imagem aqui, a gente tem o otocisto rudimentar, que são aquelas malformações que acontecem entre a 4ª e a 5ª semana depois da formação do otocisto. O otocisto ele é uma cavidade muito pequena e uma coisa importante, de acordo com a descrição do Senaroglu, que foi o cara que mais estudou sobre malformação de orelha interna, não existe a formação do meato acústico interno.
então provavelmente não tem nervo, então esse paciente que tem um autocisto rudimentar, ele não vai se beneficiar de, por exemplo, de uma amplificação, de uma prótese ancorada ao osso ou do implante coclear, exatamente porque não tem nenhuma conexão com o sistema nervoso central. Talvez a única opção de reabilitação para esses pacientes seria um implante de tronco encefálico, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Nessa outra imagem aqui, a gente tem já uma cavidade comum, que ainda você tem estruturas cocleares e vestibulares dentro de uma única cavidade, é uma cóclea, é uma estrutura bastante cística, mas diferentemente do autocisto rudimentar, já existe um meato acústico externo e pode ter conexão com o nervo vestíbulo coclear e com o sistema nervoso central. Então, apesar desses pacientes com cavidade comum eles terem uma malformação bastante severa, eles potencialmente podem se beneficiar do implante coclear se eles tiverem uma surdez profunda. Normalmente existem alguns feixes de nervo dentro da porção coclear que podem facilitar que esses pacientes se adaptem ao implante coclear. E uma coisa muito importante é que é importante você diferenciar, quando possível, tomograficamente, quando é uma aplasia da cóclea, que você não tem a cóclea, de uma cavidade comum, porque diferentemente da cavidade comum em que você tem nervo, você tem estruturas cocleares, você tem feixe de nervo coclear dentro da cavidade comum, na aplasia de cóclea você não tem nenhuma estrutura coclear e provavelmente não tem nervo nessa região. Então esses pacientes eles não se beneficiariam do implante coclear, já os pacientes com cavidade comum eles se beneficiariam do implante coclear. Apesar de nessa imagem estar relativamente claro de conseguir diferenciar, nem sempre é fácil. Então, na dúvida, é importante sempre complementar com uma avaliação audiológica, com testes eletrofisiológicos, exatamente para ver se existe o nervo coclear e está transmitindo essa informação auditiva para o sistema nervoso central. Saindo da cavidade comum, a gente tem as hipoplasias cocleares, que são aquelas malformações que vão acontecer entre a 7ª e a 11ª semana. Na verdade, hipoplasia coclear são qualquer cóclea que tem um tamanho menor do que o tamanho da cóclea adulta, né? O professor Senaroglu, da Turquia, ele divide em 4 tipos principais, mas todos eles têm um tamanho de cóclea menor do que uma cóclea adulta. Então isso pode variar desde uma malformação bastante severa, uma cóclea cística, sem nenhuma estrutura interna, até estruturas um pouco mais semelhantes a uma cóclea adulta. Isso aqui na tomografia é um pouco mais difícil de diferenciar do que uma cóclea normal, porque nem sempre a gente consegue medir, às vezes a tomografia vem com cortes um pouco mais grossos, então é um pouco mais difícil de conseguir diferenciar uma hipoplasia coclear tipo 3 de uma cóclea adulta. E muitas vezes esses pacientes eles têm alguma perda de audição que é inexplicável e fica como idiopático, né? Faz ressonância, não vê nenhuma alteração, mas o paciente pode ter uma hipoplasia coclear. Então, basicamente, nessas tomografias aqui dá para perceber uma cóclea de tamanho bastante diminuto, né? Aqui também está associada a uma malformação importante de vestíbulo. Existe um meato acústico interno, aparentemente um pouquinho hipoplásico. Nessa segunda imagem aqui dá para ver também uma cóclea bastante cística, né? Uma cóclea bastante mal formada. E aqui é uma imagem de osso temporal mostrando também uma hipoplasia coclear de uma cóclea que tem praticamente só um giro, né? Uma alteração importante da formação do vestíbulo. E aqui dá para ver também que o meato acústico externo, apesar de ser um pouquinho pérvio, ele está coberto de tecido mesenquimal, então provavelmente não tem nervo nessa região. Então essa cóclea aqui, por exemplo, provavelmente vai ter uma alteração importante auditiva. Então, nas hipoplasias cocleares, o tipo de perda de audição ele vai variar muito. Ele pode ser desde uma perda condutiva até uma perda neurosensorial, e ele pode ser desde uma perda leve até uma perda profunda. Isso vai depender da severidade das malformações dentro da orelha interna. Então, por que, por exemplo, um paciente com uma hipoplasia coclear poderia ter uma perda condutiva? Porque normalmente a formação do estribo e da janela oval, ela depende também da formação da cápsula óptica. Então, se você tem uma alteração no desenvolvimento da cápsula óptica da cóclea, você também pode ter uma fixação ou uma agenesia da platina do estribo. Então, como por exemplo nesse caso aqui, dá para perceber uma agenesia importante da platina do estribo. Então, um paciente desses ele pode ter uma perda puramente condutiva. Mas o mais comum nos pacientes com hipoplasia coclear é ter uma perda profunda. Hipoteticamente, todos os pacientes com perda profunda eles poderiam se beneficiar do implante coclear, a não ser que eles tenham alguma alteração de meato acústico interno ou uma agenesia do nervo coclear. Aí, nesses casos, eles não se beneficiariam do implante coclear, eles se beneficiariam do implante de tronco. Nesse outro caso, também dá para perceber uma hipoplasia coclear tipo 3, né, que é aquela em que você tem uma cóclea praticamente do tamanho normal, simplesmente de um tamanho um pouco menor. Isso também está associado a uma malformação do vestíbulo, dá para perceber uma hipoplasia do vestíbulo aqui nessa região. Essa aqui é a mesma imagem, só que aqui é um corte axial, aqui um corte coronal.
Então dá para perceber uma cóclea de um giro e meio praticamente. Essa paciente também tinha um colesteatoma bastante extenso, né, pegando orelha média, pegando metaacústico externo em associação. Saindo das hipoplasias cocleares, indo para as partições incompletas, né? Também a partição incompleta ela é um grupo bastante heterogêneo de alterações e normalmente elas costumam acontecer por uma parada no desenvolvimento da cóclea depois da 10ª semana, né? Quando a cóclea já tem 2,5 giros, então você não tem uma alteração importante do tamanho. Então, nas partições incompletas, a cóclea tem um tamanho normal, mas você tem diferentes graus de alteração, tanto morfológicas da cápsula óptica, quanto da parte interna. Então, pode variar, assim como hipoplasia coclear, como uma ausência importante, uma ausência severa de estruturas intracocleares, como algumas malformações um pouco menos intensas, né, associadas ou não ao aqueduto vestibular alargado, alguma alteração de partição intracoclear. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem uma cóclea de tamanho normal, mas dá para observar que é uma cóclea bastante cística, também associada a um alargamento bem importante do vestíbulo. Aqui o equivalente histopatológico desse paciente, então dá para perceber uma cóclea de tamanho normal, mas com uma alteração severa da arquitetura intracoclear. Não dá para ver nenhum nervo no meato acústico interno, apesar do meato acústico interno estar pérvio. Também não tem nenhum feixe neural entrando para dentro da cóclea, esse é um corte médio modiolar, né? Então, esse paciente provavelmente vai ter uma perda profunda, né? Não deve ter nenhuma estimulação auditiva. E se não tiver realmente o nervo coclear, também não vai se beneficiar de um implante coclear. Aqui, esse mesmo paciente, num corte mais basal, dá para perceber também uma comunicação bastante extensa entre a cóclea e o vestíbulo, né? Quase como se fosse uma cavidade comum. Mas como dá para perceber essa diferenciação entre a cóclea e o vestíbulo, já não é mais uma cavidade comum, é uma malformação de tipo partição incompleta. Esse outro paciente aqui também é uma paciente com uma partição incompleta, mas é a partição incompleta tipo 2, que foi definida hoje como Mondini verdadeiro. Então, na verdade, é uma malformação de Mondini que tinha sido descrito inicialmente pelo Mondini lá pelos anos de 1800 como uma dilatação importante do aqueduto vestibular associada a uma hipoplasia coclear. Hoje em dia, a classificação que tem se usado é, na verdade, uma partição incompleta, então dá para perceber uma cóclea bastante cística na porção apical, associada a um aqueduto vestibular alargado, bastante importante. Então, esses pacientes hoje em dia eles têm sido definidos como Mondini clássico. Aqui um corte de osso temporal também mostrando um paciente com Mondini, então dá para perceber aqui um vestíbulo, o canal semicircular lateral e aqui o aqueduto vestibular bastante alargado. Dá para perceber em comparação com o canal posterior que ele tem um diâmetro bastante importante. E aqui na cóclea, dá para perceber que a cóclea ela tem um aspecto não usual, né? A cóclea normalmente ela tem aquele aspecto bem redondinho, então dá para perceber que ela está dilatada, ela tem uma malformação cística, principalmente no giro médio e apical. E também tem a partição incompleta tipo 3, isso aqui é uma síndrome genética, que é o Gusher ligado ao X, né, a surdez genética ligada ao X, em que você tem um meato acústico interno bastante bulboso, uma malformação bem importante da cóclea também. Esses casos também estão associados, via de regra, a uma surdez profunda. E também a gente pode ter algumas malformações que podem estar isoladas ou associadas a essas malformações cocleares que eu citei anteriormente. Então você pode ter uma displasia ou aplasia de canal semicircular. Apesar de isso aqui aparentemente causar alguma alteração na função, normalmente os pacientes com alteração vestibular eles conseguem se adaptar bem, normalmente eles não costumam ter tanto sintoma quanto as malformações cocleares, mas isso é importante porque sempre que você tem uma displasia ou uma aplasia de canal semicircular, pode estar associado também a uma malformação coclear, seja ela óssea ou membranosa. Tem os casos isolados de aqueduto vestibular alargado que não estão associados à partição incompleta. Então, o aqueduto vestibular alargado ele é definido como o diâmetro do ponto médio do aqueduto vestibular, sendo maior do que 1,5 ou 2 milímetros, a depender da fonte. Em alguns serviços, para o ponto de vista clássico, principalmente naquelas tomografias que você não vem com o medidor, em que você não tem nenhum parâmetro para conseguir medir, você usa como referência, como citei anteriormente, também o canal posterior. Então, normalmente o aqueduto vestibular ele tem que ser igual ou menor ao diâmetro do canal semicircular posterior. Se ele for maior do que o canal semicircular posterior, você pode definir o aqueduto vestibular como alargado. E também existem as malformações de aqueduto coclear que podem estar alargados, mas o significado clínico disso ainda é um pouco incerto também. Em relação ao meato acústico interno, o meato acústico interno ele pode estar alargado quando ele tem mais de 8 milímetros, normalmente isso não se associa a alteração neural. Ele pode estar estreitado, menor do que 2 milímetros, que pode estar associado ou não também a uma hipoplasia do nervo vestíbulo coclear. E ele pode estar aplásico. Aí, nesses casos, provavelmente você tem uma aplasia completa também do nervo vestíbulo coclear e pode se associar ou não a uma malformação do nervo facial também.
E como eu falei, quando ele está estreitado ou aplásico, ele tem também uma relação importante com a aplasia ou hipoplasia do oitavo par. Então, sempre que você se deparar com um paciente que tem um metaacústico interno estreitado ou aplásico, é importante complementar com exame de imagem, com avaliação eletrofisiológica, para ver se existe efetivamente a transmissão pelo nervo coclear. Se o nervo coclear for ausente ou não estiver transmitindo uma informação auditiva, esses pacientes provavelmente não vão se beneficiar do implante coclear, eles vão se beneficiar simplesmente do implante de tronco, que também vou citar um pouquinho mais para frente. Além das malformações do metaacústico interno, a gente tem as anomalias vasculares, cuja expressão clínica principal ela pode ser por uma carótida aberrante ou pela persistência da artéria estapediana, que é muito, muito raro. Mas a carótida aberrante não é tão raro assim, né? Então, eventualmente você pode ver com uma massa retrotimpânica. Então, às vezes algumas pessoas olham isso e acham que pode ser um colecistetoma congênito, alguma outra lesão. Mas quando você olha na tomografia, dá para perceber um trajeto bastante aberrante da artéria carótida. Obviamente que isso, se o paciente tiver essa alteração, quanto menos você manipular, quanto menos você mexer, melhor. Nesse caso, por exemplo, a carótida aberrante provavelmente está causando alguma efusão dentro da orelha média, mas é o tipo de coisa que é melhor não manipular para o bem do paciente. Bom, agora saindo das malformações de orelha externa, média e interna, indo para um outro tópico da nossa aula, que é a otosclerose. Tá? O que é a otosclerose? A otosclerose é uma alteração no metabolismo ósseo da cápsula óptica, né? Então a cápsula óptica, na vida extrauterina, ela já está formada mais ou menos da mesma forma em que ela vai ser para o resto da vida. Ela não costuma ter um remodelamento ósseo importante. Porém, em alguns pacientes, normalmente por causa desconhecida, algum gatilho pode gerar um aumento do metabolismo ósseo, né? Então você tem uma ativação dos osteoclastos e você começa a ter um remodelamento ósseo importante da cápsula óptica. Quando esse remodelamento ósseo ele não fixa a platina do estribo e ele também não gera um remodelamento do endósteo da cóclea, isso provavelmente não gera nenhum sintoma clínico. Então são aqueles casos em que você tem uma alteração histopatológica no exame pós-morte, mas você não tem nenhuma manifestação clínica da doença. Existem vários gatilhos, né, que já criaram de hipótese para a origem disso. Então tem as causas possivelmente genéticas, as causas adquiridas, infecção viral, teoria hormonal. Enfim, até hoje a gente não sabe exatamente quais são os gatilhos que levam a isso, mas tem-se uma ideia de que a parte genética possa estar envolvida e que algumas infecções também possam estar associadas ao aumento do metabolismo ósseo da cápsula óptica. Uma outra teoria importante que está bastante em moda hoje é a teoria da osteoprotegerina. Na cóclea, a gente tem uma expressão muito grande dessa proteína que ela diminui a ação dos osteoclastos. Então, em alguns pacientes, você tem uma inibição da osteoprotegerina por algum desses gatilhos que eu citei anteriormente. E aí, quando você tem a inibição da osteoprotegerina, você tem a ativação dos osteoclastos. Isso gera um remodelamento da cápsula óptica. Normalmente, isso acontece nos espaços perivasculares ao redor da cóclea ou em regiões de voides, que são espaços em que você não tem uma ossificação completa na vida extrauterina. E o espaço de void mais importante, mais conhecido que a gente tem, que praticamente todo mundo tem, é na fístula antifenestra, que é o ponto principal que você tem de gênese da otosclerose. Então pode ser que nessa região que você tem um void, que você tem mais de um void, você tem esse aumento do remodelamento ósseo. Agora, exatamente o que causa a inibição dessa osteoprotegerina até hoje ainda é desconhecido. Então, a otosclerose é uma osteodistrofia localizada da cápsula óptica. Normalmente você não tem alteração em outros ossos do corpo humano, a não ser que você tenha a otosclerose ou uma desmineralização óssea da cápsula óptica associada a uma doença, alguma outra doença do metabolismo ósseo, como osteogênese imperfeita, enfim. Normalmente a otosclerose raramente vai acometer a cadeia ossicular, mas ela pode acometer. Normalmente o único acometimento da cadeia ossicular é na fixação da platina do estribo, que gera normalmente uma fixação de todo o sistema. E normalmente a fixação da cadeia ossicular, né, vai gerar uma perda auditiva puramente condutiva, que é o mais comum que a gente observa nos pacientes com otosclerose, mas com a progressão da doença, em alguns pacientes, você pode ter o foco de otosclerose invadindo o endósteo da cóclea. Isso gera uma reação inflamatória dentro da cóclea que pode gerar uma atrofia, uma hialinização da estria vascular e a destruição do órgão de corte, né? Então isso pode gerar uma perda de audição mista. Em alguns pacientes, se você não tem o foco fenestral ou o foco fenestral não é grande o suficiente para fixar a platina do estribo, você pode ter os focos retrofenestrais, que são esses que acometem o endósteo, e acometem, numa minoria dos casos, e causar uma perda auditiva puramente neurosensorial. Mas isso é muito, muito raro, é uma minoria dos casos. E essa alteração, principalmente nesses casos em que você tem invasão do endósteo, pode ter sintomas vestibulares.
Uma coisa importante da autosclerose é que ela tem uma evolução completamente imprevisível. Então tem alguns pacientes em que a autosclerose causa uma fixação inicial, mas ela não progride, então o paciente evolui simplesmente com uma perda auditiva condutiva leve, mas em alguns pacientes você pode ter uma perda de audição progressiva, seja condutiva, mista ou neurosensorial, e aí esse paciente, mesmo que você use alguma estratégia de reabilitação ou faça estapedotomia, ele continua progredindo e ele pode ter uma piora progressiva da audição. Isso é muito importante porque o paciente ele tem que estar ciente de todas as possíveis evoluções, exatamente para ele também participar do processo de decisão do tratamento da doença, né? Então existem duas nomenclaturas principais para a otosclerose, então basicamente é tudo otosclerose, que é a doença em si, mas alguns autores eles dividem a fase de otospongiose, que é aquela fase mais aguda, relacionada à atividade da doença. Então aquele paciente que tem uma otosclerose que está estável, ou aquele paciente que começa a ter sintoma auditivo mais importante, começa a ter acúfeno, começa a ter sintoma vestibular, isso provavelmente significa que o paciente entrou na fase de otospongiose. Em relação à classificação, existem duas classificações do ponto de vista clínico, né, que são as alterações que geram sintoma, que geram alterações na audiometria, que são as otoscleroses clínicas, e também podem ter as otoscleroses histológicas, que é aquelas que você vê simplesmente no exame pós-mortem, que não chegou a causar problema clínico para o paciente. E existe, como eu já falei anteriormente, também as otoscleroses fenestrais, que pegam principalmente a fístula antifenestra e fixa a platina do estribo, e tem as otoscleroses retrofenestrais, que podem acometer o endósteo da cóclea, e pode até fazer aquele famoso sinal do duplo halo, que é quase que patognomônico de otosclerose. Então, em relação à fisiopatologia, por algum motivo você tem essa reabsorção óssea dos espaços perivasculares, e o foco inicial mais comum, como eu falei, também é a fístula antifenestra. Então aqui nesse corte histológico de osso temporal a gente tem uma cóclea normal, então dá para ver que a cóclea tem esse desenho bem delimitado, bem delineado, né? A cápsula óptica é um osso bastante rígido, bastante denso, né? Mas você tem esses espaços aqui em que tem a vasculatura sanguínea ao redor da cóclea. Quando você tem otosclerose, por algum motivo você começa a ter um remodelamento ósseo. Então esse aqui, por exemplo, é um osso que você tem um remodelamento muito importante, né? Uma rarefação óssea bastante importante, provavelmente relacionado a atividade dos osteoclastos, e dá para perceber uma alteração na arquitetura bastante importante, né? Então dá para perceber aqui o giro apical, que normalmente é bem redondo, bastante distorcido, algum sinal de hemorragia intracoclear, ossificação no giro basal da cóclea. Então esse aqui é um paciente que provavelmente vai ter algum componente neurosensorial associado à perda de audição. E é possível que exista mais de um mecanismo fisiopatológico associado, e principalmente isso se manifesta na expressão clínica da doença. Então, alguns pacientes vão ter uma perda de audição condutiva, leve, que não vai progredir, e alguns pacientes vão evoluir com uma doença progressiva. Então, por que isso acontece? É a mesma doença? Na verdade, é uma manifestação de um espectro de diversas outras alterações? Então, isso a gente ainda hoje não sabe. Normalmente, a casuística mais comum, né, a otosclerose acomete mais comumente mulheres, principalmente da raça branca, né, então entende-se que possa ter algum componente hormonal associado. Normalmente tem o início entre os 15 e 35 anos e costuma ser bilateral, embora o acometimento possa ser assimétrico. Então, não necessariamente a perda de audição, a fixação da platina do estribo, o acometimento retrofenestral vai ser simétrico. E dentre os sintomas clínicos, o mais importante é a perda auditiva, que é a mais comum, o zumbido, que é uma manifestação também bastante comum, e alguns pacientes podem evoluir também com sintomas vestibulares. Normalmente o aparecimento do zumbido mais importante, sintomas vestibulares, está associado à progressão para a fase mais ativa, para a fase de otospongiose. Basicamente, na avaliação clínica, o primeiro teste que você vai fazer, principalmente se você não tiver uma audiometria disponível, são os testes com diapasão. Então, o teste de Weber normalmente vai lateralizar para o lado contralateral a queixa, se for uma queixa unilateral, e o teste de Rini vai mostrar uma perda sugestiva de perda condutiva naquela orelha, né? Então, normalmente o teste de Weber ele até ajuda a guiar normalmente o tratamento cirúrgico, né? Nos Estados Unidos, por muito tempo não se fez tomografia nesses pacientes para fazer diagnóstico. Então, entendia-se que o diagnóstico de otosclerose era eminentemente clínico, de acordo com os achados do exame físico, a casuística e a audiometria. Porém, então, normalmente para você ter uma alteração importante, uma alteração detectável no Weber, você tem que ter uma alteração de mais de 30 decibéis entre uma orelha e outra. Então, entendia-se que nesse ponto era o ponto em que você estava autorizado a fazer a cirurgia de otosclerose, né, estapedotomia. Na otoscopia, na maior parte dos pacientes você não tem nenhuma alteração importante, a otoscopia é normal, mas em paciente na fase otospongiótica você pode observar a presença da mancha de Schwartz, que é essa mancha arroxeada
no promontório, né? Isso normalmente está associado à progressão mais intensa, você pode ter uma hemorragia, como tem na seta aqui, no espaço subepitelial, então isso você consegue ver eventualmente na otoscopia por transparência, né? Na tomografia às vezes dá para perceber essa rarefação óssea mais importante, então isso pode ser o componente radiológico associado à mancha de Schwartz. A audiometria, como eu já falei, ela pode mostrar uma perda puramente condutiva, mista ou então puramente neurosensorial, numa raridade dos casos. E um fato importante é o entalhe de Carrar, que é uma melhora na condução óssea mais ou menos em 2000 Hz, que está relacionado à melhora na condução própria do meato acústico externo, que prioriza essas frequências entre 2 e 4 kHz. Então aqui, por exemplo, nesse paciente aqui, a gente tem uma cóclea normal, aparentemente normal, cadeia ossicular aparentemente normal, mas quando a gente olha na cóclea aqui, na região da fístula antifenestra, a gente vê uma rarefação óssea importante, também provavelmente associado a um sinal do duplo halo aqui. Então esse paciente é um paciente que tem uma otosclerose fenestral e uma otosclerose retrofenestral com sinal do duplo halo. Aqui nessa tomografia aqui mais de baixo já é um pouco mais claro o sinal do duplo halo, né? Então dá para ver esse foco de rarefação óssea pericoclear, né? Provavelmente relacionado a essa reabsorção nesses espaços perivasculares, né? Em alguns casos você pode também ter uma obliteração da janela redonda, né? Isso também piora o prognóstico e normalmente, via de regra, contraindica a cirurgia da estapedotomia, quando o foco de otosclerose oblitera a janela redonda, porque, como eu falei nas malformações, se você tem uma obliteração da janela redonda, você não vai ter atenuação da energia acústica, isso por si só já gera uma perda condutiva, então o prognóstico de reabilitação fica bem mais comprometido. Então isso é um outro ponto importante a se avaliar na tomografia dos pacientes de otosclerose. Então por que a gente vai tratar a otosclerose? O objetivo principal é uma melhora auditiva, o controle do zumbido, dos acúfenos e a melhora dos sintomas vestibulares. Então é importante que você faça uma avaliação global desse paciente com um diagnóstico de otosclerose, né? Então nem todo paciente vai se beneficiar da cirurgia, nem todo paciente vai se beneficiar da prótese, nem todo paciente vai ser beneficiado de acordo com o tipo de perda de audição e com o tipo de achado, né? Então existem diversas modalidades de tratamento, que envolvem desde tratamentos clínicos até tratamentos cirúrgicos, e cada caso vai demandar um tipo diferente de terapia. Então, alguns pacientes vão se beneficiar simplesmente da protetização auditiva, principalmente os pacientes que tiverem uma falha no tratamento cirúrgico inicial. Se o paciente optar eventualmente pelo tratamento cirúrgico, se você fizer um tratamento clínico não funcionar também. Se o paciente tiver alguma contraindicação ao tratamento cirúrgico, então, por exemplo, se o paciente tiver o nervo facial passando na frente da janela, então isso via de regra contraindica a cirurgia. Se você tiver uma obliteração da janela redonda, então o paciente pode se beneficiar da protetização auditiva. Ou quando o cirurgião tem uma certa inexperiência em fazer a cirurgia, você está autorizado a indicar para o paciente a protetização. Hoje em dia, como os aparelhos de audição e as próteses auditivas elas estão muito desenvolvidas e a qualidade do som é muito próxima ao normal, muitos pacientes, quando eles são expostos aos riscos potenciais da cirurgia, eles optam eventualmente a fazer a protetização auditiva, né? Mas uma coisa importante para falar para o paciente é que a otosclerose ela pode ser uma doença progressiva. Então, mesmo que o paciente se adapte bem ao aparelho de audição, ele pode vir a ter uma doença progressiva e piorar a audiometria de uma forma em que ele não se beneficie mais do aparelho auditivo, ele pode se beneficiar eventualmente do implante coclear. De tratamento medicamentoso, a gente tem principalmente duas opções, o fluoreto, que foi a primeira descrita, e os bisfosfonados, que são o que a gente usa mais na rotina hoje em dia, cujo mecanismo de ação é a inibição dos osteoclastos. Isso é muito importante porque por algum tempo se entendeu que todo paciente com otosclerose ele poderia se beneficiar da terapia clínica, né, dos bifosfonados. Mas isso não é verdade. Na verdade, como você vai estar tendo uma inibição dos osteoclastos, se você já tiver uma fixação da platina do estribo, isso não vai melhorar. Então, basicamente, você vai inibir os osteoclastos quando eles estiverem na fase mais ativa. Então, a indicação do tratamento com bifosfonados ele vai ser mais indicado quando o paciente estiver na fase de otospongiose. E outra coisa importante, dificilmente você vai conseguir reverter uma fixação que já está estabelecida. Então ele vai atuar principalmente no componente neurosensorial, ele vai diminuir o processo inflamatório, ele vai diminuir o remodelamento, isso pode gerar uma reversão, em alguns casos, do componente neurosensorial. Então não use o bifosfonado num paciente que tem uma otosclerose já estabelecida e estável, que não vai funcionar, e o paciente vai estar exposto aos efeitos colaterais dos bifosfonados. Dentre esses efeitos colaterais, os mais importantes são cefaleia, náusea, dor abdominal, mialgia, dorose e hipocalcemia. Isso acontece principalmente na fase mais inicial, isso tende a diminuir com um tratamento mais contínuo.
Agora, as alterações um pouco mais crônicas e mais importantes, que são a esofagite erosiva, isso tende a piorar com o uso contínuo. Se o paciente tiver alguma lesão renal, ele normalmente não tem uma indicação formal de uso desses medicamentos. Pode ter osteonecrose da maxila, então é importante que esse paciente ele passe por uma avaliação odontológica antes de iniciar o uso do bifosfonado. E também, eventualmente, pode existir a fratura femoral, porque você começa a ter uma consolidação, né? Você perde o mecanismo de maleabilidade do osso, principalmente no colo do fêmur. Isso pode gerar um aumento de fratura espontânea do fêmur. E existe a terapia cirúrgica, que é a estapedotomia, que foi sendo modificada ao longo dos séculos e hoje já é uma técnica bem estabelecida, foi criada pelo John Shea mais ou menos em 1950, 1960. Então, basicamente, o que você vai fazer é você vai remover a superestrutura do estribo, que está fixado, e vai fazer uma platinostomia e substituir o estribo por uma prótese, né? Se você tiver alguma fixação do martelo, da bigorna, normalmente você não vai conseguir fazer efetivamente a estapedotomia, você não vai conseguir colocar prótese porque você não vai conseguir transmitir o som. Então, isso só vai funcionar se o paciente tiver eventualmente uma fixação isolada do estribo. Isso dificilmente você consegue prever no pré-operatório, mas quando você faz a cirurgia, você inspeciona a cadeia e você consegue ver exatamente qual que é o sítio de fixação. Se for o estribo que está fixado, você faz a cirurgia de acordo com a técnica que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Então, nesse vídeo aqui, dá para perceber aqui numa técnica por visão endoscópica, né, a incisão no meato acústico externo e elevação do retalho tímpano-meatal. Com a exposição da orelha média, com a exposição da cadeia oscular. Aqui a gente tem a eminência piramidal, o tendão do músculo estapédio, aqui a bigorna, a articulação incudo-estapediana e as cruras do estribo. Então dá para se fazer a manipulação, ver se o estribo está fixo, nesse caso o estribo está fixo. Então, se sucede ao corte do tendão do músculo estapédio. Alguns autores falam para você fraturar, separar e fraturar primeiro a superestrutura do estribo, mas isso eventualmente depende do cirurgião. Remoção da superestrutura do estribo, como vocês podem ver no vídeo aqui. A remoção da superestrutura do estribo. Aí depois sucede-se a platinostomia, que pode ser feito tanto com estilete quanto com uma broca. Nesse caso está fazendo com uma broca, né? Está abrindo a platina do estribo. Aí aqui está a platinostomia já realizada, aqui a bigorna, a platinostomia, a janela oval. Aqui a prótese de estapedotomia, aqui no caso uma prótese metálica. Então inicialmente vai posicionar com o martelo, com o jacaré. Nesses casos, ao invés de simplesmente jogar ele lá dentro e colocar com a pinça, se você conseguir, é mais fácil colocar com o jacaré, acoplar ele ali e depois você simplesmente reposiciona ele e aperta. Tem alguns que você precisa fazer uma crimpagem, você precisa apertar a parte de cima que está na bigorna exatamente para ele fixar um pouquinho melhor. Então aqui está o ajuste do posicionamento. E aqui a crimpagem que eu falei com uma pinça, com uma pinça de preensão específica. Aí dá para perceber que quando mexe a cadeia oscular, quando mexe o martelo, a prótese está móvel, então está transmitindo adequadamente para a orelha interna. E aí rebate de volta o retalho tímpano-meatal e a cirurgia está terminada. Bom, a cirurgia, normalmente quando ela é bem indicada e a técnica cirúrgica é bem feita, normalmente ela costuma trazer resultados muito bons, né, com a recuperação completa do limiar auditivo. Mas a cirurgia de otosclerose está associada a várias possíveis complicações e problemas cirúrgicos, principalmente quando é feita por alguém que é um pouco mais inexperiente. Então é importante se atentar no pré-operatório ao trajeto do nervo facial, observar tanto no pré-operatório quanto no intraoperatório se tem sinal de ossificação de outra porção da cadeia oscular, se tem sinal de obliteração da janela redonda, como eu falei anteriormente, se existe a platina em biscoito. A platina em biscoito, na verdade, é que não tem uma fixação verdadeira, mas a platina do estribo está tão espessa que às vezes quando você tenta fazer a platinostomia, tenta furar, na verdade você empurra a platina para dentro do vestíbulo. Então isso pode gerar bastante sintoma vestibular e é catastrófico no pós-operatório. Quando você não tem uma fixação verdadeira, eventualmente quando você vai tentar fraturar, você pode fazer uma platina flutuante. Então isso é o tipo de coisa que dá eventualmente para prevenir se você não corta o tendão antes de fazer a fratura. Eventualmente você pode provocar uma fístula na hora que você faz a fratura, então isso provocar um gusher, né, você ter saída de líquor, né, de líquido cefalorraquidiano para a orelha média.
Alguns pacientes evoluem com uma vestibulopatia importante no pós-operatório, que pode ser transitória ou permanente. Pode haver perda auditiva, pode haver até anacusia, mesmo se a técnica cirúrgica for bem feita. Pode eventualmente ter deslocamento da prótese no pós-operatório, principalmente se o paciente tiver algum trauma ou mesmo espontaneamente. Então o paciente pode perder o resultado da cirurgia. E você também aumenta o risco de meningite, porque você está criando um pertuito, na verdade, da orelha média, que é contaminada com a orelha interna. Então, mesmo que você coloque algum material, alguma fáscia para tampar ali a fístula, algum pertuito vai manter. Então, isso aumenta o risco do paciente ter meningite. Então, se o paciente tem uma otite média crônica, né, e você pretende fazer uma estapedotomia, você tem que levar isso em consideração também. Saindo agora da otosclerose, indo para um outro tópico da aula de hoje, que é a surdez súbita, né? A surdez súbita, hoje em dia, ela é caracterizada como uma urgência otológica, né? Por quê? A surdez súbita, quando você consegue diagnosticar ela numa fase mais precoce, você consegue fazer um tratamento mais adequado e você consegue, em tese, em alguns casos, recuperar completamente ou parcialmente o limiar auditivo. E mesmo que for uma recuperação parcial, às vezes você consegue tirar o paciente de uma situação de anacusia, de uma perda severa profunda, para uma perda leve e moderada, em que você consegue eventualmente depois adaptar uma prótese auditiva nesse paciente. Então, quanto mais cedo você abordar esse paciente, maior a chance que você tem de recuperação auditiva. Então, a definição de surdez súbita, na verdade, é uma definição audiométrica. Então, você pode suspeitar que o paciente tem uma surdez súbita de acordo com o achado de exame físico, de acordo com as queixas clínicas, mas para você definir uma surdez súbita, você precisa da audiometria. Então, a surdez súbita é definida como uma perda auditiva neurosensorial acima de 30 decibéis em mais de 3 frequências consecutivas, de evolução em menos de 72 horas. O mais comum é ela ser unilateral, na grande maioria das vezes ela é unilateral, mas ela pode eventualmente ser bilateral, mas normalmente está associada a alguma outra doença mais sistêmica, vasculite, doença neurodegenerativa. Ela acontece em 5 a 20 casos a cada 100 mil habitantes por ano, então não é uma estatística tão desconsiderável, né? Uma parte grande dos pacientes eles têm surdez súbita, e esse número ainda pode estar subvalorizado, porque na maior parte das vezes quando esse paciente tem acesso a um clínico, a um pronto atendimento, a um pronto-socorro, muitas vezes não existe a suspeição clínica do clínico, então ele passa para o paciente eventualmente pingar cerumin ou encaminha ambulatorial, e na verdade você perde essa janela de diagnóstico e de tratamento. Costuma acontecer principalmente em paciente maior de 45 anos e tem um pico na 6ª década de vida. Na surdez súbita também, assim como na otosclerose, a evolução clínica é imprevisível. Então, já na fase inicial, você pode ter uma perda mais leve a moderada, e como você pode ter uma perda já severa e profunda já na fase inicial, com discriminação praticamente ausente, né? Alguns pacientes eles melhoram sem tratamento, não? E mesmo se você nem entrar com corticoides, você nem entrar com nenhuma terapia, alguns pacientes vão ter uma recuperação parcial ou total da audição, mas a grande parte dos pacientes que não são tratados, eles evoluem com uma sequela auditiva permanente. E uma coisa importante, para você definir como surdez súbita, a definição, que é a perda auditiva neurosensorial súbita, inicialmente, obviamente, você tem que excluir perdas auditivas condutivas, né? Se for uma perda condutiva, não é uma surdez súbita propriamente dita, ou pelo menos não é uma perda auditiva neurosensorial súbita. Em relação aos sintomas, o sintoma mais proeminente em todos os pacientes é a perda auditiva. Nem sempre o paciente vai perceber como uma perda de audição importante. Se for uma perda mais leve ou moderada, alguns pacientes eles vão perceber simplesmente uma sensação de plenitude ou uma flutuação auditiva. Então, mesmo nesses pacientes com queixas mais atípicas, é importante você suspeitar e você eventualmente fazer uma audiometria para confirmar ou afastar a presença de surdez súbita. Alguns pacientes, como eu falei, eles podem ter a plenitude aural. E alguns pacientes, às vezes, principalmente aqueles pacientes que têm limiares muito bons, então o paciente tem 0 de limiar, ele evolui com uma perda neurosensorial súbita, ele vai com limiar para 30. Mas se o paciente tiver uma alteração importante de discriminação, o paciente vai referir uma distorção dos sons. Alguns pacientes eventualmente vão evoluir com sintomas vestibulares associados, e esses pacientes que tiverem sintomas vestibulares, eles têm um prognóstico de recuperação auditiva muito pior. Então aqui eu deixei algumas causas, que são as causas mais frequentes para a surdez súbita. Então podem ter alterações isquêmicas, infecção viral, bacteriana, tumoral, autoimune, metabólica, traumática. Então isso é uma tabela basicamente para você conhecer e você saber exatamente o que você vai precisar investigar. Basicamente, na fase inicial, o que é importante? Primeiro, definir com uma audiometria a perda neurosensorial súbita e afastar tumor, né? Então, a ressonância magnética normalmente é o exame de escolha para descartar tumor. Eventualmente, você pode fazer os exames laboratoriais para descartar alguma infecção viral, mas isso não vai mudar o tratamento que você vai fazer. Inclusive, a Academia Americana, no protocolo que eles publicaram o ano passado, no final do ano passado, eles têm indicado que talvez eventualmente fazer exame de triagem de rotina em todo mundo, exceto a ressonância,
talvez seja mais, não traga um benefício adequado, porque o tratamento vai ser o mesmo, isso não vai mudar o tipo de abordagem que você vai fazer e não vai mudar o prognóstico. Então você pode ou não pedir os exames laboratoriais, mas a ressonância é recomendado, a audiometria para todos os casos para descartar, para efetivamente firmar o diagnóstico. Em relação ao prognóstico, apesar da evolução ser completamente imprevisível, tem alguns sinais na audiometria que podem indicar se o paciente tem um prognóstico um pouco melhor ou um prognóstico um pouco pior. Então, os pacientes jovens, sexo masculino, que têm uma perda maior em graves do que agudo, que têm uma perda menor do que 50 decibéis, que iniciam um tratamento precocemente, que tenham onda 5 presente no BERA na primeira semana e com VEMP normal, eles costumam ter um prognóstico de recuperação auditiva muito bom. Agora, os pacientes que têm uma curva descendente ou plana, têm uma discriminação muito ruim na audiometria inicial, têm uma perda severa ou profunda, demora na recuperação do limiar tonal, têm sintoma vestibular ou estão nos extremos de idade, aí eles têm um prognóstico muito ruim, né? Obviamente, todos os pacientes você vai tratar da mesma forma como eu vou citar daqui para frente. Então, como eu falei, é importante a gente saber as possíveis causas, mas também é importante a gente saber que 80%, ou seja, 80% mais da grande maioria dos pacientes, mesmo se você fizer ressonâncias, se você fizer uma triagem de rotina laboratorial para todos os pacientes, você investigar eles extensamente, 80% desses pacientes você não vai conseguir fechar um diagnóstico. Então, por isso que antes de você pensar em fechar o diagnóstico para fazer o tratamento, é importante você já tratar eventualmente para diminuir o risco de ter alguma sequela. Como eu falei anteriormente, o tratamento iniciado de uma forma mais precoce, ele melhora o prognóstico. Desculpa. Existem diversas teorias para explicar o porquê que os pacientes eles desenvolvem surdez súbita. Desde um distúrbio microcirculatório local relacionado à vascularização da cóclea, ou a reciclagem de íon pela estria vascular, tem as teorias de infecção viral, que foram muito propagadas nos anos anteriores, principalmente por achado de ossos temporais, ou processos autoimunes locais, que também podem levar a uma perda auditiva. Bom, isso aqui é o que está no tratado. Então, para a prova de título, é importante que vocês consigam seguir efetivamente o que o tratado está dizendo, mas como eu falei, isso não vai mudar a conduta do tratamento clínico. O exame de imagem, como eu falei, a ressonância é o exame de escolha, e você pode ter diversos achados, desde o aumento da captação de contraste em nervo, principalmente na síndrome de Hans-Errant, nas neuropatias e na surdez súbita de causa infecciosa. Você pode ter um aumento de sinal na cóclea, principalmente em tumor, labirintite, trauma, displasia óssea. E se você tiver alguma doença em sistema nervoso central, você pode também detectar essas alterações na ressonância. Bom, em relação ao tratamento, o tratamento preconizado, principalmente pela Academia Americana, é com corticoide sistêmico, 1 mg quilo dia, no máximo de 60 mg por pelo menos 10 dias. Eventualmente, se o paciente estiver tendo uma boa resposta ao tratamento clínico, você pode estender por até 4 semanas e depois ir reduzindo paulatinamente a dose. A única contraindicação absoluta ao corticoide sistêmico é o glaucoma. As outras contraindicações, então, para o paciente que tem diabetes, hipertensão ou tiver alguma outra contraindicação clínica, você pode tentar manejar clinicamente e tentar entrar com corticoide e monitorar. Se o paciente eventualmente tiver alguma descompensação, aí você pode ou trocar a prednisona, que normalmente é a droga de escolha, a prednisona ou prednisolona, por um corticoide com efeito mais mineralocorticoide, então não vai ter um efeito tão glicocorticoide, que é o deflazacort no caso, ou eventualmente se o paciente tiver muita intolerância, você pode indicar o corticoide intratimpânico. No último protocolo da Academia Americana, observou-se que os corticoides intratimpânicos eles têm uns resultados semelhantes ao oral quando eles são usados na fase inicial. Mas também, se você não tem uma melhora inicial com corticoide sistêmico, você pode também entrar com corticoide intratimpânico com uma dose de resgate, né, dentro normalmente das 3 primeiras semanas, e você faz no mínimo 3 doses de corticoterapia intratimpânica. Então, se o paciente tiver também alguma contraindicação ao corticoide sistêmico, você também pode tentar o corticoide intratimpânico. Antigamente, isso aqui praticamente está proscrito na literatura, mas antigamente se fazia o tratamento cirúrgico para identificar eventualmente uma possível fístula. Então tinha-se uma teoria antigamente de que a surdez súbita era causada por uma fístula na janela redonda, uma fístula espontânea. Então se fazia uma tímpana exploradora e fechava a janela redonda. Isso hoje não se faz mais em praticamente nenhum caso. A não ser que seja um caso de trauma, que tem uma fratura, tem uma fístula importante, aí você pode fazer essa correção.
Tem outros tratamentos preconizados na literatura, então principalmente antiviral, os hemorrealógicos, os carbogênios e o O2 hiperbárico. No último protocolo da Academia Americana, isso está praticamente contraindicado, né? Eles só citam os antivirais se você tiver uma evidência muito grande de infecção viral. Então, por exemplo, o paciente tem uma síndrome de Hansen-Hunt, tem um herpes, aí você está autorizado a entrar com medicamento antiviral. Hemorreológico está contraindicado, carbogênio contraindicado, e o O2 hiperbárico ainda tem-se uma dúvida, mas tem-se indicado eventualmente em tratamento de resgate, se você não tem uma melhora na fase inicial. Mas alguns estudos estão correlacionando o O2 hiperbárico à própria surdez súbita, né? Então você não quer que um paciente com uma surdez súbita faça outra surdez súbita por conta do O2 hiperbárico, e eventualmente pode ter perfuração de membrana timpânica, barotrauma e outros tipos de complicação que ninguém quer ter. O corticoide intratimpânico também pode dar bastante tontura, e ele também pode evoluir com uma perfuração permanente de membrana timpânica. Então, realmente, eventualmente, apesar de ser indicado de ter uma resposta tão boa quanto o corticoide sistêmico na fase inicial, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação absoluta, use o corticoide via oral. Saindo da surdez súbita, entrando agora no penúltimo tópico da aula de hoje, que são os aparelhos de amplificação sonora individual e reabilitação auditiva, né? Então, um aparelho de amplificação sonora individual, ele normalmente, na maior parte dos casos, um método de escolha de reabilitação auditiva. Então, é importante saber, apesar do fonoaudiólogo ele estar bastante associado, ele tem uma participação bastante importante nesse processo de reabilitação, o diagnóstico da perda auditiva é função do médico otorrinolaringologista. Então, quando você recebe um paciente com perda de audição, o primeiro passo é definir exatamente qual que é a causa de base, é uma presbiacusia, otosclerose, surdez súbita, eventualmente, e aí, a partir da evolução clínica, a partir dos exames, definir qual que é a melhor estratégia de reabilitação dos pacientes. Depois que é feito o diagnóstico, se o paciente tiver a possibilidade de tratamento clínico ou cirúrgico, obviamente você vai fazer o tratamento clínico ou cirúrgico, mas se você tiver uma sequela intratável, aí você tem que lançar mão dessas outras estratégias de reabilitação. Então, quais são os principais critérios de indicação do aparelho de amplificação sonora individual? Virtualmente, todo paciente com perda auditiva vai ser indicado o aparelho, mesmo paciente com surdez severa ou profunda, que tem uma indicação que já puxa mais para o implante coclear, inicialmente ele tem que testar o aparelho de audição, primeiro para ver se ele se adapta, e segundo para ver se ele não vai ter uma resposta importante com o aparelho. Alguns pacientes respondem bem, até eventualmente acabam não tendo que fazer implante coclear. E os melhores resultados para o aparelho de amplificação sonora individual, ele está nos pacientes que têm perda condutiva, né? Porque quando você tem a perda neurosensorial, isso já indica que o paciente pode ter alguma alteração ou no órgão de corte, ou na sinapse, ou no sistema auditivo central. Então, quando você tem uma perda puramente condutiva, simplesmente de você aumentar a intensidade do som, o paciente já vai ter uma melhora da audição. E os pacientes que têm perda neurosensorial... Desculpa. Uma baixa discriminação, perda auditiva severa e profunda tem os piores resultados. E outra coisa importante é que na criança, principalmente, como a criança está numa fase de desenvolvimento, de maturação do sistema nervoso central, o diagnóstico e a intervenção ela deve ser o mais precoce possível. Então a gente tem basicamente dois sistemas de aparelho para indicar para o paciente. Antigamente a gente tinha muitos aparelhos analógicos, em que simplesmente um microfone ia captar o som e ia transmitir para um receptor interno. Então ele não ia ter nenhum processamento auditivo. E tem os sistemas digitais, em que você tem a captação com microfone, o sinal ele é transformado de analógico para digital, uma informação elétrica. Dentro do próprio aparelho você vai ter um processamento. Em seguida, esse sinal ele vai ser transformado de digital para analógico e vai ser jogado efetivamente para o receptor. Hoje em dia, a maior parte das empresas elas têm usado os sistemas digitais exatamente porque isso permite uma série de outras possibilidades que eu vou citar daqui a pouquinho. Em relação ao microfone, a gente tem vários tipos de microfones diferentes. A gente tem o microfone omnidirecional, direcional ou combinado. Então, o que é omnidirecional? Então, você tem diversas fontes sonoras, ele vai captar praticamente todas elas da mesma forma. Então, você simplesmente vai ter um aumento da captação do volume como um todo. Nos direcionais, você vai ter o direcionamento efetivamente para uma fonte sonora, né? Isso melhora muito a compreensão, principalmente em fala, em ambientes mais ruidosos. Mas hoje em dia, com esse processamento que dá para se fazer uma estratégia mista, né? Então você tem o omnidirecional quando você não tem nenhuma fonte específica que você precisa focar, mas também efetivamente quando você tiver uma fonte sonora mais importante, você consegue fazer um direcionamento.
E outros componentes, eles podem ter o processador do som, que como eu falei, ele pode ser analógico ou digital. No analógico, você tem um ajuste manual, que pode ser feito tanto pela fonoaudióloga no momento da adaptação, quanto também pelo próprio paciente. Às vezes tem um botãozinho de volume no próprio aparelho que o paciente consegue se adaptar. Se ele estiver num ambiente muito ruidoso, ele pode diminuir o som, num ambiente bastante silencioso, ele pode aumentar o som. No digital, o ajuste é feito por computador, então tem uma série de processamentos que a fono, uma série de programas que a fono consegue fazer, e você tem esse processamento digital para eventualmente facilitar a audição para pacientes que têm umas perdas em frequências mais específicas, para controlar o ruído de fundo, para ajustar automaticamente quando você entrar no local mais silencioso ou mais ruidoso. Então isso você consegue ajustar de acordo com o programa que você usa no processador. O molde também é uma parte bastante importante da adaptação, né? Porque se você tem um molde mal adaptado, o paciente vai ter um pouco de microfonia, ele vai começar a evoluir, a ouvir a própria voz, isso pode dificultar um pouquinho a adaptação. E se o molde estiver inadequado, o paciente pode às vezes eventualmente ficar bastante desconfortável. Para fazer o molde é importante, o otorrino tem que avaliar esse paciente e fazer uma limpeza hermética desse meato acústico externo, tem que estar absolutamente limpo, senão isso vai dificultar a moldagem. E, eventualmente, alguns pacientes eles podem ter uma ventilação, pode ser maior ou menor. Né? A ventilação é importante principalmente que tem, às vezes, otite externa crônica, que fica supurando, ou, eventualmente, em paciente que tem uma sensação muito importante de oclusão. E uma tecnologia um pouco mais recente que foi lançada atualmente foi a redução do ruído de vento. Então, eventualmente, quando a gente está falando com alguma pessoa no celular e está ventando, a gente consegue evoluir, isso atrapalha, né? Porque é um som um pouco mais grave, isso dificulta a escuta como um todo. Então, alguns aparelhos mais recentes eles têm essa tecnologia de redução de ruído de vento. Então existem diversos modelos de aparelho de reabilitação auditiva, né, que são desde os aparelhos puramente retroauriculares até os aparelhos completamente invisíveis no canal. Né. Obviamente que nem todo paciente vai se beneficiar de todos eles, né. Normalmente esses pacientes um pouco maiores, retroauriculares, eles podem prover uma amplificação um pouco mais importante. E esses aparelhos intracanais, eles normalmente têm uma capacidade de amplificação sonora um pouco menor. Então esses aqui estão indicados para perdas até severas em alguns casos, e esses aqui perdas de leve a moderada em alguns casos. Uma coisa importante é que às vezes o paciente ele fica com aquela ideia de que ele não quer ter nenhum aparelho na parte de fora. Mas quando a gente vê, os aparelhos eles são realmente muito pequenos, eles têm uma tendência de diminuir, mesmo os aparelhos mais modernos, mais potentes, eles são realmente bastante pequenos. E às vezes, eventualmente, o modelo retroauricular ele pode ficar até mais discreto do que esses modelos intracanais ou invisíveis, entre aspas, né? Dá para perceber que ele não é completamente invisível. Então, às vezes, quando o paciente ele vê essas fotos, né, às vezes ele acaba optando efetivamente por um modelo retroauricular. Primeiro por conta da potência, que consegue ser melhor, você consegue manipular melhor a programação e ele fica, na maior parte das vezes, mais invisível do que os intra-auriculares. Existem uma série de outros recursos adicionais nesses aparelhos digitais que a fono consegue programar também, que é um controle automático ou manual de volume. Né? Alguns modelos têm a bobina telefônica, em que você tem uma amplificação do sinal do celular por contato. Tem algumas tecnologias sem fio, que permite também a comunicação direta com o celular, com eventualmente algum sistema. Controle de feedback, então, para prevenir a microfonia. E alguns aparelhos eles têm a geração de som para ruído, né? Então tem a terapia NOT, white noise, para paciente que tem muito zumbido. Se o paciente não melhora com a amplificação pura e simples, esses módulos eles podem ser ativados e eventualmente você fazer uma terapia de mascaramento ou de redução do zumbido. E uma coisa que os pacientes perguntam bastante também é em relação a sobre se ele pode usar só de um lado ou se ele tem que efetivamente, se ele tiver uma perda de audição bilateral, comprar os dois aparelhos de uma vez. E obviamente, né, a binauralidade é muito mais vantajosa para o paciente por uma série de motivos, né? Então, basicamente, quando você tem uma audição unilateral, você vai ter uma alteração principalmente na localização do som, e se você tiver uma fonte concorrente, isso pode gerar uma curva sombra, né? Pode gerar uma área de sombra em que você vai ter uma dificuldade um pouco maior de conseguir identificar o som de interesse, né? Então, quando você tem uma audição binaural, você melhora a localização sonora, você consegue ter uma noção melhor de equilíbrio espacial, você pode ter uma diminuição desse efeito sombra, uma melhor relação de sinal e ruído em locais barulhentos e, efetivamente, por conta de mecanismo de integração da via auditiva central, você pode ter uma melhor discriminação quando você tem uma audição binaural do que uma audição monoaural. Né?
Então, como eu citei agora há pouco, né, quando você tem uma integração binaural, a via auditiva central ela consegue integrar melhor os sons e você tem uma melhora na discriminação, você tem uma melhora na transmissão cortical e na identificação desses sons do que quando a audição é puramente monaural. Então, é importante o paciente estar ciente de todas as etapas da reabilitação. Então, assim, um paciente que tem perda de audição e ele não vai se beneficiar de nenhum tratamento clínico cirúrgico, você vai protetizar esse paciente. Então, primeiro, é importante fazer o diagnóstico e definir a terapia de uma forma adequada, mostrar ao paciente todas as opções de protetização que ele pode ter acesso, ajustar a expectativa do paciente, isso é muito importante, porque o paciente às vezes ele tem uma expectativa de que ele vai colocar o aparelho no ouvido e a audição dele vai melhorar completamente, ele já vai sair ouvindo da empresa. E normalmente não é assim, né? O aparelho de audição ele tem uma adaptação um pouco mais difícil do que os óculos. Então, às vezes o paciente precisa fazer treinamento, às vezes o fonoaudiólogo ele tem que fazer uma série de ajustes para permitir que o paciente consiga se adaptar um pouco melhor ao aparelho de adaptação sonora. Depois que ele usa o aparelho, ele tem que se adaptar efetivamente, ele vai estar com uma prótese que ele nunca usou na vida, então a parte de adaptação é muito importante. Verificar se esse aparelho está tendo o resultado esperado, então você pode fazer uma audiometria de campo, ver como é que está a discriminação desse paciente, a melhora da compreensão. Então tem escalas clínicas e audiométricas que você pode usar para verificar isso. E muito importante, orientar o paciente e os cuidadores e familiares sobre como que vai ser a sequência. Se for uma perda de audição que potencialmente pode ser progressiva, esse paciente ele pode ter que fazer ajuste eventualmente, ele pode ter que mudar um pouquinho o programa. Alguns aparelhos eles têm o recarregador, mas a maior parte dos aparelhos eles são com pilha. Então, efetivamente, eventualmente tem que trocar pilha. O próprio aparelho ele pode empurrar a cera mais profundo do canal, então eventualmente esse paciente necessitar de fazer uma limpeza mais frequente do metaacústico externo. Pode aumentar o risco de ter otite externa. Então o paciente ele tem que estar bem ciente exatamente para ele ter uma expectativa adequada e saber efetivamente como ele vai tratar, como ele vai lidar com o aparelho de protetização auditiva. Saindo do aparelho de protetização sonora individual, entrando agora nos implantes cocleares. Então, o implante coclear ele é um método de reabilitação indicado para paciente com surdez severa ou profunda bilateral, e a Sociedade Brasileira de Otorrino define a idade mínima para pacientes com perda profunda 6 meses de idade e para perda severa acima de 18 meses. Né? Isso mudou muito nos últimos anos. Né? O FDA nos Estados Unidos, por muito tempo, eles só permitiam o implante coclear em paciente acima de 12 anos, mas na Europa, principalmente alguns autores por lá, eles começaram a implantar pacientes cada vez mais jovens e eles viram que o resultado era cada vez melhor, porque se você tem uma estimulação mais precoce da via auditiva central, você melhora o prognóstico de recuperação auditiva desse paciente. Agora, em relação ao limite superior da idade, isso é bastante controverso. Né? Qual que é o limite para você operar um paciente pré-lingual? Então isso é controverso, mas o que se observa nos estudos é que existe uma correlação inversamente proporcional entre tempo de privação e resultado. Então, ou seja, quanto mais o paciente estiver privado de audição, pior vai ser o resultado do implante coclear. E isso porque, efetivamente, quando você não tem estimulação do nervo coclear, ele começa a gerar uma atrofia e isso gera uma transmissão, uma alteração de plasticidade até o córtex auditivo central. Então, quanto antes você usar o implante coclear, melhor. Em idosos pós-linguais, não existe nenhuma limitação de etária, mas, de qualquer forma, da mesma forma, o tempo de privação é o fator mais relevante. Mas, hoje em dia, existem experiências com pacientes de mais de 90 anos de idade que estão usando o aparelho há 4, 5, 6 anos com excelentes resultados. Isso melhora muito a qualidade de vida do paciente. Então, normalmente, se o paciente tiver indicação, né, a idade superior normalmente não contraindica de uma forma absoluta o implante coclear. Em relação à indicação audiológica, inicialmente era proposto principalmente para paciente com perda auditiva neurosensorial profunda bilateral, acima de 100 dB em tons puros, e também com limiares acima de 60 dB, mesmo usando o aparelho de amplificação sonora individual. Isso tem mudado bastante, né? Então hoje a gente aceita perdas auditivas menos severas que não apresentem respostas adequadas ao aparelho auditivo de amplificação sonora individual. Nos Estados Unidos, eles têm indicado o implante coclear de uma forma cada vez mais precoce. Eles têm visto que quando você indica em pacientes que têm algum resíduo auditivo, a perspectiva de melhor resultado com o implante coclear, a melhora da discriminação, é melhor do que em paciente que tem uma perda um pouco mais profunda. Então eles têm cada vez antecipado um pouco mais a indicação do implante coclear, obviamente levando em consideração que é um procedimento cirúrgico, invasivo, risco de meningite, e um paciente que talvez não se beneficiaria tanto do aparelho convencional.
Então, essa foto eu tirei do Ministério da Saúde do Brasil. Então, existem diversas indicações, né? Existem diversos critérios para indicação do implante coclear, né? Eu vou citar um resumo de cada um deles, mas basicamente isso aqui é igual para todos eles. Primeiro, o paciente ele tem que estar, né, tanto a família quanto o paciente, ele tem que estar preparado para todas as etapas da reabilitação, porque não é simplesmente adaptar. Isso é muito pior do que o aparelho de amplificação sonora individual. O implante coclear ele vai ser colocado e aí o paciente ele tem que fazer um treinamento auditivo que pode durar às vezes meses até ele conseguir ter alguma resposta. Então o paciente ele tem que estar investido e ele tem que estar ciente de que a reabilitação não é tão simples, né? O paciente, efetivamente, ele tem que ter acesso à terapia fonoaudiológica com condição adequada, fonoaudiólogos experientes. Porque não adianta nada você amplificar, você colocar o implante coclear e você não ter essa reabilitação no pós-operatório. E outra coisa é que o paciente ele tem que estar ciente de que é um aparelho que, apesar de ter sido reforçado, ele tem uma estrutura bastante reforçada. Se você tiver algum trauma, se você não tiver cuidado, esse aparelho vai quebrar e é um aparelho extremamente caro. Então, se o paciente não tiver compromisso, for um paciente que não tiver condição de cuidar adequadamente do implante, isso também contraindica de uma forma absoluta o implante coclear. Então aqui eu coloquei um resumo das principais indicações de acordo com o Ministério da Saúde, né, tá? Então basicamente isso vai variar de acordo com a idade, com o grau de surdez e se o paciente é pré ou pós-lingual, tá? Então basicamente, se o paciente tiver menos de 4 anos e uma surdez profunda, o implante ele vai ser indicado para paciente com mais de 18 meses, com no mínimo 3 meses de experiência com aparelho de audição. Se o paciente tiver uma perda de audição profunda secundária à meningite ou genética, esse paciente, pelo contrário, tem que ser implantado imediatamente, né, exatamente para prevenir que ele não vá ter uma ossificação coclear e também não precisa fazer teste com ASE. Então, o paciente pós-meningite ou genético já é implantado de cara acima de 6 meses. E outro critério audiométrico é o limiar de campo livre acima de 50 decibéis. Entre 4 e 7 anos severo ou profundo, o paciente tem que ter o critério de menos de 60% de reconhecimento de fala em campo aberto na melhor orelha e menos de 50% na orelha sem implantada. E indicadores favoráveis ao desenvolvimento da linguagem oral. Obviamente, se você tiver um paciente que é muito pouco oralizado, não tiver nenhum método de comunicação estabelecido, isso contraindica formalmente o implante coclear nesses pacientes. Nos pacientes um pouco mais velhos, de 7 a 12 anos, com perda de audição severa ou profunda, seguem os mesmos critérios de 4 a 7 anos. Obrigatoriamente ele tem que ter um código linguístico oral em desenvolvimento e um componente linguístico majoritariamente oral. E também o uso de ASE desde no mínimo 2 anos de idade. Se o paciente não tiver feito ASE ou não tiver utilizado ASE desde os 2 anos de idade, também é contraindicado. E acima de 12 anos, pré-lingual severo ou profundo, aí já é um pouco mais difícil de você conseguir indicar, né? Porque normalmente esses pacientes eles não costumam ter um código linguístico oral estabelecido e reabilitado pelo método oral, né? E esse paciente ele também tem que ser usuário efetivo de ASE desde o diagnóstico da perda auditiva. Então, mas isso aqui é uma indicação de exceção. Normalmente os pacientes eles não costumam ter essa indicação. Agora, nos pacientes maiores de 12 anos pós-lingual, na verdade, o único critério é o audiométrico. O paciente tem que ter um reconhecimento abaixo de 60% e menor de 50% na orelha a ser implantada. Em adulto pré-lingual severo ou profundo, menor de 60% de reconhecimento de fala em campo aberto na melhor orelha, menos de 50% na orelha a ser implantada. Também código linguístico oral, estabelecido e reabilitado pelo método oral, e uso de ASE efetivo. Adulto pós-lingual severo ou profundo também é o mesmo da indicação do pós-lingual severo ou profundo de maior de 12 anos. Então isso aqui é decorativo, basicamente. Então é importante você reconhecer que são vários critérios, principalmente em relação a se é pré ou pós-lingual, ao grau de perda auditiva e se o paciente usou ou não usou efetivamente o aparelho de amplificação sonora individual. Os exames de imagem eles são muito importantes na programação cirúrgica pré-operatória, como eu falei na aula de malformações, né? Se você tiver algum sinal de que o paciente não tem o nervo coclear ou se ele tiver uma malformação muito severa, muitas vezes se contraindica a realização do implante coclear, né? Então, nesse caso aqui, uma tomografia mostrando todas as estruturas de relevância para o implante coclear. Então, é importante saber se a cóclea está pérvia, se a janela oval e a janela redonda estão na posição adequada, se elas não têm nenhuma malformação, e a posição do nervo facial, né? Aqui na ressonância também, como eu falei, é importante ver a perviedade do metaacústico externo e a existência do nervo coclear. Dá para estudar eventualmente a anatomia interna, mas o mais importante é ver o diâmetro do metaacústico interno e a presença do nervo vestíbulo coclear. Nesse caso aqui, um paciente com uma surdez pós-meningite, com uma ossificação completa da cóclea,
Então, esse caso, mesmo se ele tiver nervo, como ele não tem patência da cóclea, é um paciente que não vai se beneficiar do implante coclear. Aqui do outro lado, né, apesar desse lado ele ter uma cóclea relativamente formada, se ele tiver uma surdez bilateral, desse lado direito ele tem uma ossificação quase que completa da cóclea, também não vai se beneficiar do implante coclear. Nesse outro caso aqui, existe uma importante desmineralização da cóclea, né, no caso de osteogênese imperfeita. Então, esse paciente aqui ele pode ter uma surdez neurosensorial bilateral, e apesar da osteogênese imperfeita não contraindicar o implante coclear, o que pode acontecer nesses casos é fazer um falso trajeto. Então, na verdade, você na hora que está implantando, você fazer um falso trajeto e o implante não trazer o resultado esperado. Nesse outro caso aqui, a gente tem uma estenose de meato acústico interno, então nesse caso aqui, provavelmente você tem um prognóstico muito ruim, né? Tem que avaliar na ressonância, nos testes eletrofisiológicos, realmente se o nervo coclear ele existe, se ele está transmitindo informação. Se ele não estiver transmitindo informação, ele não vai efetivamente ter resposta e não vai se beneficiar do implante coclear. E nesse caso aqui também tem uma genesia de cóclea, então efetivamente não vai se beneficiar. Nesse caso aqui tem a cóclea, mas tem o meato acústico interno estenótico. Então a cirurgia de implante coclear, ela também é bastante padronizada. Primeiro tem que fazer uma medida, né? Tem que estabelecer efetivamente onde você vai colocar o receptor externo. Então basicamente o início da cirurgia é mais ou menos com uma mastoidectomia fechada, uma técnica fechada. Então faz a incisão, levanta o retalho de palva, abre efetivamente a região onde você vai colocar a unidade externa, né? Levanta o periósteo. É importante sempre colocar, existe um molde que dá para colocar para você ver efetivamente a posição, se não vai ficar pegando a orelha ou se não vai deslocar. Então aí estão colocando o molde para ver efetivamente a posição. Coloca o afastador, descolador, descola até a região do meato acústico externo, procede ao bloqueamento da cortical da mastoide, né? Mais ou menos como na técnica de mastoidectomia fechada mesmo, respeitando os limites anatômicos da fossa do crânio, do seio sigmoide, do meato acústico externo. Aqui nesse ponto ele já chegou já está abrindo, já está fazendo a mastoidectomia mais profunda. E uma coisa importante a se fazer na cirurgia do implante coclear é afinar. Efetivamente aqui já abriu o ático, né? Dá para identificar o canal semicircular lateral. E é importante afinar bastante o meato acústico externo, porque isso vai te ajudar depois na hora de fazer a timpanotomia posterior. Aqui está alargando o ático. Não necessariamente você precisa fazer uma mastoidectomia tão ampla, né? Provavelmente essa aqui é para fins de dissecção mesmo, mas você não precisa fazer tão amplo. Alguns autores eles fazem um túnel um pouco menor, né? Então dá para ver a bigorna aqui. A bigorna normalmente ela tem uma relação anatômica importante, ela aponta mais ou menos para o trajeto onde está o nervo facial. Aqui depois de você afinar bastante o conduto, aí dá para fazer a timpanotomia posterior. Então os limites da timpanotomia posterior é o nervo facial inferiormente, o nervo corda do tímpano superiormente. Então vai dissecando, né, tomando bastante cuidado com o nervo facial. É importante ter um monitor de nervo facial nesse ponto. Vai dissecando e abrindo. E efetivamente, depois que você consegue abrir e faz a timpanotomia posterior, você consegue ver normalmente o nicho da janela redonda. Então aqui o nicho da janela redonda, efetivamente, às vezes, eventualmente tem que bloquear um pouquinho o nicho da janela, efetivamente para você conseguir expor um pouquinho melhor a membrana. Então nesse caso ele está fazendo a abertura do nicho da janela redonda, tirando esse osso que está sobre, para melhorar um pouquinho a visualização e a exposição. Aí tem que fazer a cocleostomia, fazer uma perfuração da membrana da janela redonda. Ainda está ampliando a região do nicho da janela redonda, fazendo a exploração. E aqui, depois de fazer a abertura da membrana da janela redonda, colocando o implante coclear dentro do giro basal da cóclea. Esse é o passo que tem que fazer com bastante cuidado, né, efetivamente, para você não deslocar. E também é importante também colocar uma face, a gordura por sobre a cocleostomia, exatamente para não criar uma fístula, para não ter risco de gusher no pós-operatório e também diminuir o risco de meningite. Aqui colocando o eletrodo terra, eventualmente colocar a unidade externa e aí procede-se à sutura da incisão.
Bom, quais são as principais complicações do implante coclear? Então, as principais complicações são paralisia facial, como você vai brocar ali na região do recesso do facial, existe o risco até por transmissão térmica, então por isso é importante ter um monitor do nervo facial e jogar bastante soro, eventualmente para diminuir o risco de trauma do nervo facial. Risco de meningite, porque você está criando uma fístula com a orelha interna, infecção e necrose de retalho, perda do implante, perfuração da membrana e também colesteatoma secundário, principalmente quando vai fazer a timpanotomia posterior. Se você eventualmente abre um pouquinho o metaacústico externo, isso pode gerar um pertuito e o epitélio invaginar e criar um colesteatoma secundário. No pós-operatório é importante que o paciente fique com curativo compressivo por 72 horas, faça uso de antibiótico profilático por 5 dias e retire os pontos lá pelo 14º dia. Tem que orientar o paciente sobre trauma local, então o paciente com implante coclear obviamente não vai ser um paciente que vai ser lutador de MMA, então não deve jogar futebol ou evitar esporte de contato. Se o paciente eventualmente depois ele precisar de alguma cirurgia, é importante explicar para o paciente que é proibido usar bisturi elétrico ou cautério monopolar e tem que tomar também bastante cuidado com ressonância magnética. Então, a maior parte dos implantes hoje eles aceitam ressonância magnética até 1,5 Tesla e alguns implantes mais recentes, as indústrias têm propagado que até 3 Tesla pode fazer com alguns tipos específicos de implante coclear. Mas se você eventualmente atender um paciente e você não souber qual modelo que ele está usando, normalmente contraindica, na maior parte das vezes, a ressonância magnética. Saindo agora dos implantes cocleares, indo para os implantes de tronco, basicamente o implante de tronco ele tem uma indicação muito menos frequente do que o implante coclear ou aparelho de amplificação sonora individual convencional, né? Então, normalmente você vai usar implante de tronco naqueles pacientes em que tiverem uma perda severa profunda, que não se beneficiarem do implante coclear, né? Então, com o implante de tronco, você vai fazer uma estimulação direta do núcleo coclear no assoalho do quarto ventrículo, e a principal indicação quase que absoluta, é a neurofibromatose tipo 2, em que você tem nervos na região do ângulo ponto cerebelar, chivanoma, meningioma de repetição. Isso, via de regra, gera uma destruição do nervo. Mas em alguns casos de agenesia, destruição traumática ou tumoral do nervo, malformação coclear severa ou ossificação coclear, às vezes a única estratégia disponível para a reabilitação auditiva são os implantes de tronco. Um outro fator importante para esses pacientes é a leitura orofacial. Por quê? Porque esses pacientes com implante de tronco, normalmente o resultado auditivo é muito limitado. Então, normalmente o paciente vai ter simplesmente alguma sensação auditiva e ele precisa conseguir associar essa sensação auditiva a algum fator. Então, ele precisa associar efetivamente a voz, a fala, para ele conseguir fazer uso daquela informação auditiva. Se ele não tiver uma leitura orofacial ou não tiver nenhum mecanismo de comunicação adequado, não adianta fazer um implante de tronco que ele não vai se beneficiar. Então, em relação à cirurgia, você tem vários tipos de acesso que você pode fazer para colocar implante de tronco, né? As vias preconizadas normalmente são as retrosigmoídeas e as translabirínticas, embora a fossa média seja uma opção. Embora a fossa média seja uma cirurgia um pouco mais difícil, existe o risco de lesão do nervo facial, então fica um pouco reservada para alguns casos mais específicos. E uma coisa importante é que o núcleo coclear ele não é diretamente visível. Então, às vezes, você tem que você tem que identificar mais ou menos os parâmetros anatômicos que estão ao redor, e que são as estruturas na região do forame de Luschke, que está entre a saída do hipoglosso e do facial. E aí, quando você coloca o implante, você faz uma audiometria de tronco exatamente para você ver se você conseguiu colocar o implante no lugar certo. Importante na cirurgia você monitorar outros pares de nervos para você não ter uma estimulação do facial, dos nervos do forame jugular, porque isso pode gerar uma série de consequências para o paciente, até paralisia facial, disfagia, e também é importante você monitorar bem em relação à parte clínica do paciente, porque como você vai estar monitorando o tronco, eventualmente esses pacientes podem ter complicações clínicas mais severas, né? É importante fazer, como eu falei, a audiometria de tronco no intraoperatório para verificar se os eletrodos estão na posição correta. E em 90% dos casos, ou seja, na grande maioria dos casos, você vai ter algum efeito colateral durante a ativação do implante de tronco. Então, estimulação de outros pares, você vai ter estimulação de outras partes do cérebro, então você pode ter uma série de consequências. Se você estiver na posição certa, mas estiverem tendo essas alterações, esses efeitos colaterais, você pode ir desativando alguns eletrodos exatamente para diminuir essas sensações parauditivas, né? Então, depois que você faz a ativação, você vê que o implante de tronco está bem posicionado, você desativou os eletrodos que você precisa. A ativação ela vai ser feita depois de 6 a 8 semanas depois do implante e preferencialmente em UTI, exatamente porque como você vai estar estimulando o tronco encefálico, existe o risco de depressão respiratória. Então,
é importante esse paciente estar fazendo a ativação num ambiente que é bastante bem monitorado. Como eu falei, os resultados do implante de tronco eles costumam ser muito ruins, né, em comparação com o implante coclear. Então tem uma velha máxima que bastante gente diz que o melhor implante de tronco ele é pior do que o pior dos implantes cocleares. Não é bem isso hoje, mas na maior parte dos pacientes eles realmente têm resultados bastante limitados, né? Então o paciente normalmente ele vai ter só sensação auditiva e não efetivamente uma audição, como a gente entende por audição. Mas uma coisa importante, esses resultados são principalmente do grupo lá da Itália, do Vittorio Coletti, e eles observaram que os pacientes que têm uma perda de audição relacionada a causas não tumorais, agenesia de nervo coclear, malformação, eles têm um resultado muito bom, né, muito acima da média, né? Então esses casos eles podem variar de reconhecimento de fala pela via auditiva entre 10% e 100%, né? Ele cita alguns pacientes que conseguem até falar no telefone depois de usar depois de realizar o implante de tronco, mas a média fica lá em 63% de discriminação, o que não é tão ruim num paciente que seria surdo, mas nesses casos de neurofibromatose tipo 2, o resultado já é bastante mais limitado, né? Provavelmente por uma destruição progressiva, diminuição da transmissão do impulso auditivo para o sistema nervoso central. Bom, foi isso que eu queria falar hoje sobre esses temas. Agora eu vou falar algumas questões para a gente treinar um pouquinho do que a gente aprendeu hoje. Bom, nessa questão 1, paciente de 31 anos, do sexo feminino, com queixa de hipoacusia bilateral há cerca de 3 anos não progressiva. Então, é uma paciente que percebeu uma hipoacusia há mais ou menos uns 3 anos, não está progredindo. Essa aqui é a audiometria da paciente, uma perda puramente condutiva bilateral, pior do lado esquerdo do que do lado direito. Então, perda condutiva, o exame preferencial tomografia. Aí olha a tomografia. Aí o que dá para ver efetivamente nessa tomografia? Eu vou deixar alguns segundos para vocês verem, darem uma olhadinha no que está acontecendo. Então, esses aqui são cortes axiais do lado direito e do lado esquerdo, né? Então, aqui dá para perceber na região da fissulante fenestra, uma região de rarefação óssea, né, pior do lado esquerdo, que é o lado que ela tem uma perda auditiva mais importante, né, mas tem dos dois lados. Aparentemente não tem um foco reto fenestral, apesar de parecer ter um duplo halo discreto, mas não está comprometendo o endócio da cóclea nos dois lados. Por isso, provavelmente, essa paciente tem uma perda puramente condutiva por fixação da platina do estribo. Então, nessa paciente, qual das seguintes não seria uma opção de tratamento? Opção A, aparelho de amplificação sonora individual. B, estapedotomia. C, alendronato. E D, nenhuma das alternativas anteriores. Dando alguns segundos para vocês pensarem, para vocês raciocinarem em relação à pergunta. Mas, nessa paciente especificamente, a opção que não seria uma boa opção de tratamento é o alendronato. Por quê? É uma paciente com uma perda auditiva puramente condutiva. A própria paciente está falando que é não progressiva. E é uma paciente que não está tendo uma fase mais aguda, ela não tem perda neurosensorial, ela não tem sintoma vestibular. Então, o alendronato, nesse caso dela, como ela está numa fase mais estável, não tem por que você bloquear a atuação dos osteoclastos, porque eles efetivamente não vão estar atuando naquele momento. Então, o aparelho de amplificação sonora é uma opção de tratamento e a estapedotomia também é uma opção de tratamento. Então, a resposta certa é a resposta C. Na questão 2, uma paciente de 12 anos de idade, com uma perda de audição progressiva com períodos de estabilização da perda, né? Então aqui dá para perceber na audiometria dela que ela tem uma perda do lado direito, uma perda mista, né? Então tem uma perda mista moderada, severa, e do lado esquerdo uma perda auditiva mais neurosensorial, com um componente mais importante nas frequências agudas. Essa aqui é a tomografia dessa paciente, também vou deixar alguns segundos na tela para vocês conseguirem ver, conseguirem identificar bem as estruturas e conseguirem ver efetivamente o que está acontecendo antes de entrar na pergunta propriamente dita. Então, nesse caso dessa paciente, qual que é a principal hipótese diagnóstica? A, otosclerose, B, Meniere, C, aqueduto vestibular alargado ou D, hipoplasia coclear. Então, a resposta certa para esse caso dessa paciente é a resposta C, aqueduto vestibular alargado, né? Então, é um caso bastante típico, né? Uma paciente de idade jovem, com uma perda auditiva progressiva, sem uma progressão, com períodos de estabilização. Então, essa é a história típica do paciente com aqueduto vestibular alargado,
clinicamente significativo, né? Então, normalmente, esses pacientes, via de regra, eles começam a ter uma perda auditiva progressiva, que é difícil de conseguir prever qual que é a evolução, mas a maior parte dos pacientes evolui, eventualmente, com uma perda de audição profunda numa idade mais jovem, né? Esses pacientes, eventualmente, eles podem se beneficiar do aparelho auditivo, quando não é uma perda severa profunda, ou, eventualmente, do implante coclear, quando precisar. Então, dá para ver, efetivamente, nessa tomografia, aqui o aqueduto vestibular um pouco alargado do lado direito e do lado esquerdo. Como eu falei na aula, né, dá para a gente comparar com o canal semicircular posterior. Então, o aqueduto vestibular alargado é maior do que o canal semicircular posterior. Questão 3. Qual dessas alternativas constitui uma contraindicação formal ao implante coclear? A. Hipoplasia coclear. B. Hipoplasia do nervo coclear. C. Surdez pós-lingual. Ou D. Aplasia de meato acústico interno. Aqui, hipoplasia da cóclea como um todo. Aqui, hipoplasia do nervo, surdez pós-lingual ou aplasia do meato acústico interno. Então, vou dar alguns segundos para vocês pensarem nas alternativas, de acordo com as anotações, com o que eu falei em aula. Bom, a resposta certa é a resposta D, aplasia de meato acústico interno. Então, a hipoplasia coclear, apesar de às vezes se associar a uma hipoplasia do nervo coclear, do meato acústico interno, se o paciente estiver efetivamente tendo alguma transmissão, tiver um nervo presente na ressonância, você pode tentar fazer o implante coclear. Surdez pós-lingual é uma indicação normalmente boa para implante coclear, né, de acordo com os critérios, nem em todos os casos, mas a maior parte deles. Mas a aplasia de meato acústico interno, que significa que esse paciente não tem nervo coclear pérvio, então é uma contraindicação formal. Implante coclear, esse paciente provavelmente vai se beneficiar formalmente de um implante de tronco encefálico. Em qual dessas situações o implante de tronco não seria a melhor opção de reabilitação? A. Hipoplasia de meato acústico interno. B. Aplasia bilateral de nervo coclear. C. Neurofibromatose tipo 2. E D. Agenesia de nervo coclear bilateral. Essa aqui também é uma complementação da pergunta anterior, né? Então, na verdade, da mesma forma que no interior, o paciente com hipoplasia de meato acústico interno, ele pode ter o nervo presente, ele pode ter algum estímulo nervoso, então o pior implante coclear é melhor do que o melhor implante de tronco. Então, nesse paciente, é importante que se tente primeiro implante coclear antes do implante de tronco. Se não tiver resposta, efetivamente pode tentar o implante de tronco. A quinta, eu acredito que é a última pergunta, é qual das seguintes opções é uma contraindicação absoluta ao uso de corticoides orais em pacientes com surdez súbita? Então, questão A, diabetes. B, hipertensão arterial. C, asma. E D, glaucoma. Vou deixar alguns segundos para vocês pensarem na resposta também, mas essa também é uma pergunta bastante direta, né? Então, dessas, a única contraindicação absoluta ao uso de corticoide oral é o glaucoma, né? Em paciente com diabetes, hipertensão arterial, isso é uma contraindicação relativa, né? Porque esses pacientes, eventualmente, se eles tiverem um bom controle da doença, eles podem se beneficiar do corticoide oral, porque o corticoide intratimpânico, apesar de ser uma opção, ele também tem uma série de efeitos colaterais que podem acontecer: perfuração de membrana timpânica, tontura, intolerância, vertigem, náusea. Pode até evoluir com uma surdez súbita em cima de um corticoide intratimpânico. Então, dentre dessas, a única contraindicação absoluta é o glaucoma. Bom, e era sobre isso que eu queria falar hoje. Agradeço, espero que vocês tenham aproveitado bastante da aula. Se vocês tiverem dúvida, eu vou estar à disposição depois. Só entrar em contato que eu consigo responder um a um. Muito obrigado e uma boa noite.